Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras, nosso querido peruano, a Enciclopédia Humana. Mais um podcast de utilidade pública e vamos lá, é assunto de interesse aí de todos. Hoje o assunto é muito interessante. Você vai conhecer uma mulher que saiu de 2 Unidos e foi pro mundo, papai. Ela que veio trazer um papo hoje de tecnologia, política pública, que é importante, e sobrevivência, porque ela também passou pelas questões que a gente vai trazer aqui agora. Então, hoje o papo é com Simoni César. E aí, prazer te receber aqui. E é Simoni, não é Simone, não. Simone. Nem Nina, né? Nina é comum, eu já aceito já o nome Nina. Eu falando contigo no WhatsApp, eu Nina, e depois eu olhei o nome escrito no meu próprio salva de contato. Aí Simoni, eu fiz Simone. É mais comum do que tu pensa, isso é péssimo. Vamos falar sobre o sistema, sobre toda a história, explicar o que é o Nina pra galera. Mas antes eu preciso agradecer nossos patrocinadores aqui. Eu vou mandar um alô aqui, já pra começar, pro Caldinho do Nenê. Caldinho do Nenê, que é 100% pernambucano. O Caldinho é a cara de Recife, né? Você que é de fora, que, eu sou de Fortaleza, eu sou de João Pessoa. Você não tem esse caldinho, você tem outro caldinho, mas o nosso é 100% de Recife, é 100% pernambucano. E Caldinho do Nenê é o melhor. Tem vários sabores, tem atualmente 13 sabores pra vocês. Cada um mais gostoso que o outro, e você pode pedir delivery. Então aproveita que é Caldinho do Nenê, clássico, tradicional, e é nosso parceiro. Valeu, Caldinho, tamo junto, muito obrigado. Agradecer também Esportes da Sorte, as melhores odds do mercado. Tá vindo a Copa do Mundo, Champions League bombando. Então você aí que curte futebol, gosta de esporte. Lembrando sempre, maior de 18 e joga com responsabilidade, beleza? É isso aí. E também tenho que agradecer a Pitu, que é a nossa parceiraça aí praticamente desde o início do podcast. E se você ainda não conhece a Pitu Remix, se liga que a Ice da Pitu tem de limão e tem de abacaxi com coco. E Pitu tá em todo lugar, você já conhece. Eu só tenho a agradecer. Tamo junto. Pitu, valeu mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum patrocinador pra hoje. Tem, claro. Tem um da nossa loja que... Já ia te chamar de Nina de novo. Simoni vai ganhar um presentinho da nossa loja. Valeu, obrigado. Que você vai curtir, que é a nossa bandeira de Pernambuco da Revolução de 1817, a clássica. Porra, linda essa. Essa bandeira é linda, a gente tá Vai pra trazendo. Califórnia, viu? Já vai levar ela, né? Olha aí que legal. massa. Bandeira clássica. Já conhecia essa bandeira? Conhecia. Que é a nossa, de Padre João Ribeiro. Essa daí a gente tirou do livro, digitalizou e mandou rodar, porque Massa. ninguém tinha a bandeira de 1817 quando Pernambuco exatamente. foi um país. Bom demais, né? Pernambucano é diferente, né? Demais. Pô, e tu sabe que isso começou lá, essa revolução começou lá perto dos Unidos? Não. Em Bibiribe, foi. As reuniões escondidas que eles faziam pra montar a revolução. Meu tio que é historiador, né? Segundo meu tio, as reuniões aí pra eclodir a revolução começou às margens do rio Bibiribe, onde hoje é o bairro de Bibiribe. Caramba, essa eu não sabia, não. E 2 Unidos é ali pertinho, né? Então tu veio do lugar já certo. É o lugar que a galera fazia... É engraçado isso, Nina, que a galera não imagina, assim, tipo, a Revolução foi tão próximo que 817, bota aí 200 e pouquinho anos atrás. Exatamente. Então, ou seja, talvez 3 gerações, dependendo da situação, talvez o pai do teu avô já teve lá, viu algo presente, porque é muito recente, 200 anos, se for 2 gerações véia, de 90 anos, já chega perto, mas vamos botar 3, vamos apelar um pouquinho 4, não é tão distante assim não, né, esse orgulho da gente. Tá no sangue da gente, na verdade. Tá no Onde sangue. pernambucano chega, assim, me perguntam muito, assim, pra onde eu vou, eu levo a bandeira de Pernambuco. Eu acabei de voltar agora de Brasília, a gente participou de uma premiação do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, e a Nina ganhou, né? Ficou em primeiro lugar. E quando eu subi com a bandeira, e os fotógrafos assim embaixo, onde vocês vão com essa bandeira, né? Claro, né, pô? A gente é do Nordeste, tem que mostrar, principalmente quando a gente tá em primeiro lugar num desafio a nível nacional de tecnologia. Aí a gente leva de onde Orgulho. a gente veio, né? Exatamente. Um orgulho. E a gente tem que falar, lógico, do Nina, mas eu tenho que lembrar que a gente falou sobre isso aqui há 4 anos atrás, numa situação assim, que contextualizando, a gente tava conversando com um candidato que era do Partido das Mulheres, Jadilson Monteiro, e a gente falou do aplicativo dizendo que era uma boa oportunidade para a mulher colocar em tempo real ali a situação que acabou sofrendo no ônibus, algo do tipo, e a resposta dele foi a que eu menos esperava, velho. A mais aleatória possível, tu viu isso? Eu vi, e assim, muita gente me mandou a reação dele, mas
vou te dizer, assim, eu acho que... Vou te dizer, e a palavra talvez seja essa mesmo. Tristemente, quando a gente vai conversar com... e ele era candidato, né? Era candidato pelo Partido da Mulher. Pois é, eu acho que o mais triste, talvez não é nem ver o candidato, é ver a pessoa que tomou posse repetir uma fala dessa. E aí a gente é muito comum... Eu já rodei o quê? 18 capitais do Brasil, desde da fundação da Nina. E até 2018 eu só tinha conhecido uma secretária da mulher, ou uma secretária de mobilidade que era mulher. E aí que era a Alexina Gomes em Natal, agora a gente tem a Maína aí no Rio de Janeiro e algumas outras, mas ainda é muito pouco. Então assim, quando eu chegava pra eles, eu não falava com o cara pra convencer ele falando de caso de importunação sexual, eu falava sobre evasão de tarifa, porque ele tava perdendo passageira por insegurança. Eu falava assim, pra convencer ele. Entendi. Entendeu? Onde batia no bolso, não era nos casos, entende? Entendi. Então assim, infelizmente a gente vê muito isso na gestão pública ainda. Doideira demais, né, velho? E o vídeo viralizou pra caramba. Ele ficou com raiva da gente, dizendo que a gente inventou. Sério? Que a gente montou o vídeo. Aí eu fui lá, botei o trecho inteiro, grandão. Olha aí, pra quem quiser ver do minuto tal ou tal, porque ele ficou com raiva. Era pra ter falado, né? Pelo menos ter feito uma meia-culpa ali. Enfim, pegar o plano de governo dele e mostrar que não, isso foi um erro meu e tal. Mas não tem, né? Total, pelo amor de Deus. Agora o que é interessante, que eu queria que tu falasse, antes eu queria que tu apresentasse um pouquinho, porque eu ia puxar pro assunto de que quando eu trouxe pra ele aqui eu não trouxe só pra ele, eu acho que eu falei pra praticamente todos os candidatos Que massa. que vieram pra cá, porque eu achei a ideia super criativa quando chegou até mim, e eu ficava me questionando, por que isso não é implementado aqui? Por que não é implementado aqui? E na época, de fato, não era, né? Tava sendo rodado, eu acho que só no Ceará. Fortaleza. Aí, antes de tu falar sobre isso, pra saber como chegou aqui, se já chegou, explica um pouquinho pra galera o que é o aplicativo, que eu já sei que não é o aplicativo. Porque a gente acha, porque se falar o aplicativo, a galera pensa que vai baixar o Nina app, né? E não é. Ele tá dentro de outros serviços. A gente tá dentro de outros serviços e a Nina, hoje ela tá, quando a gente integra, ela tá dentro do WhatsApp, por exemplo. E aí a gente tem uma inteligência artificial ali por trás que consegue coletar todas as informações. Essa inteligência, ela é programada, assim, dizendo, de acordo com a realidade daquela cidade ou daquele cliente específico que a gente vai. Então, por exemplo, quando a pessoa diz que o caso aconteceu em Fortaleza, que a primeira pergunta, geralmente, é onde o caso aconteceu. O fluxo que aparece da Nina por trás vai ser um fluxo baseado na cidade de Fortaleza. Então, basicamente, é um chat conversacional que as mulheres conseguem acionar via WhatsApp. E em alguns outros clientes, a gente entra como uma funcionalidade. Então, por exemplo, lá em Fortaleza também tem um aplicativo chamado Meu Ônibus, que é onde você faz a recarga do bilhete, né? De passagem, vê o tempo de espera de ônibus. E a Nina tá como um botão na interface principal, e quando a usuária clica, ele é redirecionado para o nosso ambiente. Entendi. Então, assim, a gente vai sempre pro WhatsApp, mas a gente acaba fazendo essa integração. Por quê? Porque, por exemplo, em Fortaleza, eles chegaram a aumentar em 20% depois que houve a integração da Nina, porque aparecia muita campanha da Nina no terminal, a gente aparecia na TV, etc. E a mulher ia procurar a Nina. Então, ela ia procurar a Nina onde estava a Nina, que era no Meu Ônibus de Fortaleza. E aí tinha essa questão de valor agregado, né? De trazer mais usuários pro app no qual a gente fazia a integração. Pô, total, velho, total. Aí, no caso, vamos falar do Fortaleza. Estava integrado no app do próprio ônibus, era com um botão, só pra galera entender como era que tinha esse tipo de auxílio para as mulheres. Então, antes, eu acho que é importante, talvez dê um passo atrás, Gabriel, no sentido de, antes da gente lançar a tecnologia na cidade, dentro da estrutura da Nina, a gente tem uma área que é política pública. Ela, inclusive, é liderada pela Ana Carolina Nunes, que é a nossa consultora nessa área. Ana Carolina é PhD em administração pública e com estudos de violência de gênero. Então, quando a gente fecha qualquer contrato, a Ana Carolina vai em loco levantar tudo que aquela cidade, aquele estado já tem em termos de políticas de enfrentamento. Seja ela violência doméstica, importunação sexual, de enfrentamento à violência contra a mulher especificamente. A Ana Carol faz esse levantamento para entender o protocolo. Geralmente, o que há de muita confusão é Guarda Municipal tem um protocolo para atendimento, aí vai para a polícia, tem outro protocolo, enfim, assim vai, né? E aí o trabalho dela é basicamente unificar. Ela tem uma coisa muito de advocacy mesmo, né? De chegar para a gestão pública, convencer e tal. Então, é um trabalho que demora 3 a 4 meses, assim, considerando um prazo curto. E aí, uma vez que a gente estabelece aquele protocolo, ela começa a treinar os agentes. Porque quem é que vai estar na linha de frente para acolher e direcionar? Então, e garantir também que uma mulher, por exemplo, quando chegar no terminal e buscar por ajuda, o cobrador, o motorista também saiba da existência da Nina e do protocolo que se tem que seguir. Então, ela faz isso, e aí, depois dessa fase é que a gente vem com a fase de integração de tecnologia. Então, dentro de tecnologia, tem alguns produtos da Nina. O chatbot com inteligência artificial, que é o que fica na mão do usuário, mas tem algumas outras tecnologias que ele nem percebe, ou talvez ele nem saiba que existe. Então, por exemplo, sabe as câmeras dentro dos ônibus?
Essas imagens, o padrão nacional de formatação do SD card daquelas câmeras é de 7 a 14 dias. Então, se você não conseguir salvar as imagens nesse período, tchau, Já prova. Então, não tem como uma mulher fazer isso. E o que a Nina fornece também para o município, enfim, é uma API, que é um Application Program Interface, é um nome... Mas, basicamente, quando a vítima faz o reporte de denúncia para a gente e coloca o número do ônibus, a gente tem uma integração com o sindicato, né, no caso do Ceará, com o sindicato das empresas, que se chama assim de ônibus, e aí a gente notifica o sistema deles, eles dizem assim, tá, identifiquei qual ônibus, agora eu vou atrás dessas imagens. Lembra lá a fase de Ana Carol, que ela faz o protocolo? E aí, nesse período de protocolo, ela também estabelece um acordo entre os órgãos que, assim, uma vez que o Sindiônibus, por exemplo, seja notificado de forma automatizada, ele tem 72 horas para separar essas imagens. E aí, por exemplo, a mulher fez a denúncia às 9h30 da manhã. Aí ela tem que pegar 1 hora de vídeo, 30 minutos antes e 30 minutos depois, e deixar disponível para quando a polícia abrir investigação. Porque ainda tem isso, veja, a gente tá lidando... Então, assim, essa é basicamente a operação da Nina, e a gente tá lidando também com uma situação de extrema violência. Então, a mulher, às vezes, ela nem percebe na hora que sofreu a violência. Então, ela busca, assim, 90% das denúncias que chegam pra gente, essa mulher buscou um lugar seguro, seja casa, trabalho, casa de alguém, próprio terminal, para, acho que, processar e fazer o reporte de denúncia. Muitas das vezes nem é ela, é uma testemunha que faz o reporte. Então, assim, e aí leva tempo. Às vezes ela não faz no dia, ela pode fazer retroativa a denúncia, né? Por isso que a gente precisa estabelecer um tempo-resposta para salvar essas imagens, para que ela fique embasada e consiga ter mais provas. Então, assim, é mais complexo que o chat na mão da mulher ali. No caso, em Fortaleza, foi aplicado naquela época ou já tinha... Porque tem quanto tempo isso já? Faz 4 anos que a gente já falou aqui, né? Porra, já faz tudinho. E a gente começou a trabalhar nessa fase de consultoria em Fortaleza em julho de 2018. Ah, faz tempo faz demais. tempo. E aí foi aplicado lá quando, tu lembra? O lançamento foi 6 de março de 2019. 19. Me lembro então já da tem um bom coletiva. tempo lá. A gente passou por 3 gestões, mudou partido e a gente continuou. Pô, que legal. E aí é uma política realmente forte na cidade. Que massa, velho. Massa lá. Que aí a gente ajudou eles a criarem o Programa de Combate à Importunação Sexual no Transporte Público de Fortaleza, né? E aí nesse chatbot, meio que ela deixa as informações do ônibus e tudo para poder ter esse backup das imagens. Quando ela já faz o reporte de denúncia, então, por exemplo, como é que a prefeitura, como essa denúncia chega para a prefeitura? Um outro produto do Braço Tecnologia é o painel de controle, que aí ele vê mapa de calor, ranqueamento de linha, então ele sabe quais são as linhas que tem maior incidência, ele sabe o horário que tem maior incidência desse crime. Por conta do WhatsApp, a própria vítima pode subir imagem. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava dando uma entrevista, aí a repórter perguntou assim, tu não consegue abrir uma denúncia não pra eu ver? E na hora que ela tava falando comigo, chegou. Eu fui abrir a denúncia, cara, e assim, era uma denúncia, a mulher tava dentro do ônibus, foi a própria vítima que filmou, ela tava sabe aquela última cadeira do ônibus, que fica uma janela pra outra janela? Ela tava nessa e o cara tava do outro lado se masturbando. E aí eu fiquei assim, eu disse, cara, aí eu disse assim, não mostra não, eu só queria ver como é que chega essa denúncia pra lá. E aí era isso, assim, chega várias imagens pesadas, assim, sabe? Pra tu ter ideia, assim, de como é a realidade, a gente tá falando de um caso, a estimativa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um caso a cada 4 segundos. É muito alto. E aí, quando a gente vai, tem uma outra pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, acho que é de 2022 essa, que aponta que 97% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no deslocamento urbano. E aí, cara, tem aquele imaginário social de não, então eu vou de Uber, não vai acontecer nada não. Nada. Quantos depoimentos você já viu? E aí, em números, isso significa que 90% das mulheres já sofreram a violência independente do modo de locomoção. Que é o transporte por aplicativo, né? O transporte público, a mobilidade ativa, que é a bicicleta, o a pé, o patinete agora, que a gente tá vendo muito por aqui. Então, a mobilidade é insegura para as mulheres, assim. E aí o cara fala, eu escuto muito assim, e pra mim? Não vai ter o Nino não? E tal, não sei o que. Eu disse, cara... Pra conversar merda, né, velho? Se vamos fazer estatística, vamos falar de números. E aí, quem é que tá na base da pirâmide social? A gente sabe. É a mulher negra periférica. Total. E uma outra discrepância tu sabe quem é o usuário que mais paga transporte público? Média nacional? 65% são mulheres da classe C, D e E. Só que quando a gente vai para cargos com poder de decisão no setor, isso é IBGE, tá? 3% dos cargos são ocupados por mulheres negras. Quando tu olha para empresários do transporte público, tu vai ver o quê? Homem branco, Homem branco oligarca, né? Geralmente é de família. E aí não tem essa visão, não tem essa preocupação com... Primeiro que eles não usam. Tem isso, assim, sabe? Então, assim, às vezes quando eu vou falar de alguma problemática, mas não sabia que isso acontecia, assim, sabe? Por isso que quando eu vou negociar, eu não falo sobre assédio, cara. Eu falo sobre retenção de usuário, geração de tarifa.
É isso. Tenta trazer pra onde de fato, o que eles se importam, né? Exatamente. E assim, eu queria saber também um pouco disso. Quando tu traz isso, como é que é o cenário hoje? O quanto tu consegue mostrar de evasão realmente das mulheres no transporte? Realmente é um número muito alto. As mulheres acabaram preferindo... Quais são as outras alternativas que as mulheres acabam preferindo, assim, estatisticamente? A gente passou por um período, quando a Nina começou, né, a operação, foi em 2018, 2019 houve um lançamento em Fortaleza. O que aconteceu em 2020? Pandemia. E aí a gente, vou falar na perspectiva primeiro da Super Nina, a gente sofreu muito nesse período porque veio a lapada da pandemia, ou seja, muitos usuários deixaram de usar, tinha a questão da quarentena, né, ficar dentro de casa, mas tinha uma outra perspectiva naquele período, o Brasil passou por um corte de políticas de enfrentamento à violência de gênero de 90%. É um número muito alto. Primeiro que mobilidade foi o cenário mais atacado e depois política pública de enfrentamento, assim, não tinha dinheiro. O cara não tinha dinheiro nem para transporte, nem para violência. Eu vou fazer o quê? E aí a gente falando da perspectiva da evasão de usuário, a gente perdeu aí o transporte público, quando se falava de Covid, etc. Se falava que o transporte público também estava na UTI. Pela evasão de passageiros. O Brasil chegou a ter 50 milhões de usuários de transporte público. Só a Zona Leste, a gente tá falando, vou usar São Paulo como uma referência, só a Zona Leste de São Paulo, pô. Só a Zona Leste saindo de manhã cedo pra trabalhar. É toda a população do Uruguai. Porra. Entendeu? Isso é muita gente. E aí, quando a gente vai falar da evasão dessas mulheres, eu não tenho um número exato com relação a quanto foi o percentual nesse período. Mas de usuários totais, assim, o Brasil tá perdendo, por exemplo, Fortaleza, ele tinha uma média de passageiros dias, quando eu entrei lá, de 1 milhão de passageiros dias. Eu voltei de Fortaleza semana passada. Sabe quanto tá hoje? 550 mil. Eles perderam quase 50%, pô. Ônibus, eram 2 mil ônibus. Agora tá 1.518. Sim. Então, assim, é uma perda de quase 50% da pandemia para cá, em termos de usuários totais. Eu não tenho... Provavelmente deve ser 65% também o percentual de mulheres dentro desses 50%, entendeu? Mas, assim, é um número gritante. Só que a gente tá tendo incentivos também no Brasil, que aí a gente poderia trazer e falar um número nesse sentido, mas vocês já viram a questão de se incentivar transporte motorizado, né? E, consequentemente, essa questão explodir os acidentes de trânsito que a gente tá tendo. Então, não é uma opção barata, mas não é uma opção segura. E também não é uma solução para cidade como Recife, ou Fortaleza, ou Salvador, qualquer outra cidade aqui no Nordeste. Se pregar que indo de moto vai solucionar, muito pelo contrário. Então, acho que a discussão para mulheres e para qualquer outra pessoa é a gente falar sobre a mobilidade ativa, que aí inclui a bicicleta. Então, a expansão, por exemplo, Fortaleza aumentou. A Fortaleza, acho que é a maior... ciclovia hoje, eu acho que tá batendo mais de 300 quilômetros de ciclovia na cidade. Então, assim, Recife tem, mas ainda é muito tímido, sabe? Para quem quer incentivar, para quem quer dar opção pro trabalhador sair do transporte público e fazer uma mobilidade, em teoria, mais segura. Entendi. Eu tenho uma outra dúvida que eu queria saber. Porque, vendo, assim, todos os registros que a Super Nina traz, seja em relação à quantidade de casos em ônibus, poder mapear horário, poder mapear linhas que são mais complicadas. A gente tem um registro de dados muito grande aí. E dado hoje em dia, você consegue interpretar e fazer muita coisa com isso. Eu queria saber, você falou também de vários exemplos ruins, né, de pessoas que não entendiam o aplicativo e tal. Mas você já teve uma oportunidade, uma experiência legal com alguma gestão que... vamos dizer assim, o Nina foi melhor explorado no sentido de, além das denúncias, esse tanto de dado, dá pra gente trazer várias outras políticas só de observação e com base nesses dados, assim. Você já conseguiu ter alguma gestão, algum apoio que expandiu mais ainda essa ideia? Massa demais aí essa tua pergunta, porque é isso, assim, quando a gente vai implantar a Nina em qualquer lugar, seja ele público ou privado, sempre vem com aquela esfera de segurança. Sim. Mas não, e principalmente quando a gente fala de cidades, a gente tá falando de planejamento urbano. Exato. Se você investir em planejamento urbano, entendendo os dados e o deslocamento de quem tá mais vulnerável na cidade, você acaba mitigando e ficando mais barato até pro cofre público. Que, por exemplo, vou dar um caso de Fortaleza, que é onde a gente tem mais essa exploração com relação aos dados, ao uso dos dados. Fortaleza desenvolveu uma política pública chamada Parada Segura, que nada mais é que a revitalização de pontos de parada. Então, botar iluminação, fazer rebaixamento de piso para acessibilidade, enfim, várias outras coisas assim. Acho que botaram até USB, o pessoal ficou o cabo USB, né? A galera ficou até criticando, dizendo assim, eu vou voltar a ser assaltado e tal. Mas a cidade estava investindo para melhorar. Qual era um dos dados que influenciava a prioridade de revitalização da área?
a incidência de assédio na região. Porque ali, quando a gente fala de insegurança, principalmente para a mulher naquele momento, a gente está falando não de falta de um policial na esquina. Muitas vezes é uma baixa iluminação, é mato alto, é calçada irregular. Então, esse dado é um dado sensível. Pô, é mais barato para um político trocar uma lâmpada ou botar uma polícia na esquina. Total. Entendeu? Então, esse dado, é essa visão que... Como é que as cidades... A grande pergunta, talvez, que a Nina tente responder é por quem e para quem as cidades são feitas. Os dados do IBGE mostram, né? 65% das mulheres pagam, mas apenas 3% delas mandam no setor e ainda tem um baixíssimo índice de representatividade. Então, assim, teve o Parada Segura, teve uma outra lei que já existe, uma lei federal, que permite a flexibilização de pontos de parada. Aqui a gente tem uma flexibilização, acho que é é 22 às 5 da manhã. Você pode pedir, em teoria, para subir no ônibus e descer de qualquer lugar. Em Fortaleza, depois dos dados da Nina, acredito que baixou, foi criado um PL, né, um projeto de lei no município, para estender esse horário a partir das 21 horas. Então, você vê um resultado prático naquilo. Você vê a criação do protocolo de acolhimento e direcionamento. Então, por exemplo, quando as mulheres fazem reporte de denúncia na Nina, mulheres cis ou trans, no final da denúncia, a Nina direciona para onde ela tem que ir. Que aí... E aí tem um outro viés. Quando acontece um caso de importunação sexual, qual é o teu primeiro ponto que tu acha que a mulher tem que ir? Na delegacia? Na delegacia, né? Em teoria, sim, assim, mas acho que é todo mundo, é o senso comum. Mas o protocolo é assistência psicossocial, porque ela tá numa situação de vulnerabilidade. E a galera geralmente não dá nenhum tipo de assistência na delegacia. Dependendo do caso, ela entra até pela saúde. Entendeu? Ela pode até entrar pela porta da saúde. E aí, no caso de Fortaleza, eles têm um equipamento público que se chama Casa da Mulher Brasileira. Esse equipamento é um equipamento federal e aí ele reúne delegacia, assistência psicossocial, defensoria pública, vários outros órgãos e ele funciona 24/7. Então, quando a mulher chega lá na triagem, ela vai para assistência e é uma coisa que até chega... Muitos dos secretários, para mim, cobram nesse sentido, assim, mas o índice de conversão da Nina em boletim de ocorrência não é alto, é baixo. Eu falo, certo, veja, aqui a porta da assistência psicossocial é do lado da porta da delegacia. A mulher não quer sair, entrar na delegacia, ela não quer. Então, o Estado tem por obrigação dar essa assistência, e aí o que a Nina consegue ajudar o poder público e ajudar a vítima? Facilitar o reporte de denúncia, preservando a identidade, etc. E do ponto de vista do poder público, ela não fez o boletim de ocorrência, apesar da Nina incentivar. Mas o senhor sabe que aconteceu no ônibus X, no horário X, na localização Y. Então, você pode agir preventivamente, que é o que a gente quer. Pô, eu quero que a Nina não exista, pô. Eu não quero que fica caso de assédio, eu quero que se construa cidades seguras para que a gente não tenha que estar coletando dados. Mas hoje a gente precisa agir. E a gente consegue agir escutando primeiro essas vítimas e agindo de forma preventiva. E aqui em Pernambuco, no caso, chegou agora, da última vez quando a gente se encontrou aqui, tu falou, eu nem sabia que agora o sistema, eu já ia dizer o aplicativo, o sistema está aqui, né, já funcionando. Não, é assim, lembrando que quando a gente falou em 2022, há 4 anos atrás, o corte que estourou foi com o Jadilson Mobeiro, mas a gente falou isso com vários candidatos. Todos os candidatos que sentaram aqui a governo, a gente falou sobre esse aplicativo. Todos. Se procurar lá, tem Raquel, tem João não, João era candidato a governo. Era Danilo. Era Danilo Cabral. Danilo Cabral, era verdade. Danilo, mas era o outro que eu confundi, o novinho, Miguel. Miguel Coelho. Todo mundo que sentou aqui, a gente falou. Massa. E aí agora, foi esse ano, no caso, que foi aprovado. O que era que estava faltando e como ele está funcionando aqui na prática, comparando com Fortaleza? Foi massa, assim, foi recente, acho que tem o quê? Tem dias, tem 2 semanas. Sério? Foi recente, assim, o trabalho começou lá atrás, né, mais de um ano, mas o lançamento foi feito, inclusive, pela governadora, e é importante frisar que quando a Nina entra em qualquer lugar, Salvador, Fortaleza, aqui Pernambuco, ela é sempre lançada pelo chefe do executivo. Não sou eu, Simone, que vou lá e dou a entrevista, é o chefe do executivo, porque ele tá lançando uma política pública, ele tá lançando, geralmente, quando eles lançam um programa de combate à importunação, à violência, enfim, e aqui em Pernambuco, cara, foi uma saga. Ainda é uma saga, assim, tô feliz porque pelo menos tem um sangue nosso ali já ajudando a população de alguma forma, mas eu tentei muito, durante 6 anos, 6, 8 anos ainda da última gestão, conversar, me atenderam, né, obviamente, mas nunca chegavam a contratar aí por esse caminho. E aí,
a Nina tem um braço de inovação. A gente é da área de inovação, né? E aqui no estado agora tem um programa chamado Desafios Gov. É um programa, ele é ofertado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e ele acaba ajudando startups e o governo, porque da mesma forma, o governo contrata por subvenção. Então, assim, é um contrato baixinho, um contrato de 300 mil, quando a gente tá falando de inovação tecnológica, mas ele coloca você direto com o governo. Então, assim, pra muita gente, é difícil, cara, um governo contratar. Então, assim, tem gente que foge, inclusive, de vender para governo, que a gente chama de B2G, né? Business to Government. E aí, através desse edital específico, quando fizeram o chamamento público, os órgãos do governo, eles dizem assim, eu tenho um problema aqui, eu quero resolver. O meu cliente era a Polícia Civil. Se eu tenho um problema aqui, eu tenho baixo número de delegacia da mulher e eu preciso aumentar a oferta de serviço. Como é que eu faço isso? E aí a Nina, você escreve, era uma proposta, você submete, como várias outras pessoas submeteram, e a gente foi aprovado. E aí a gente entrou sem saber o que ia construir. Porque a gente sabia muito pouco disso. Mas a gente fez a proposta com base, né, na experiência que a gente tinha com Fortaleza. E aí, quando a gente chegou, no primeiro momento, a gente queria replicar o software que seria menos custoso do lado de cá e, em teoria, mais fácil, né? Só que aí a Polícia Civil tinha algumas limitações, porque o software daqui, né, ele foi desenvolvido por nós, mas não é nosso, não é um serviço mensal, não é um SaaS, né, que a gente chama um software como serviço. É um software deles, então o código é deles, a Nina fez, mas o código é do governo do estado agora. E aí, no primeiro momento, a gente entendendo as limitações da Polícia Civil, a gente, então é necessário a gente também entender as nuances do Estado. Como é que é o Estado? Então, a primeira fase aqui de Pernambuco, para entender, a demanda era resolver essa questão do déficit com relação à delegacia da mulher no Estado, e um outro ponto era combater os crimes de feminicídio, porque a Nina aqui, ela não opera no mesmo viés de Fortaleza. Lá é importunação sexual. Aqui a gente está lidando diretamente com violência doméstica, que é uma outra conjuntura, né? Então, a equipe fez grupo focal, né, com usuários de CEANs, que são os centros de acolhimento dessas vítimas, aqui na região metropolitana, em Caruaru, Serra Talhada e Petrolina. E aí a equipe da Nina fez esses primeiros levantamentos. Qual era o objetivo? Entender como é que essas mulheres em situação de vulnerabilidade têm acesso aos serviços digitais. Não adianta, bicho, eu botar assim, o cloud, o chat GPT, qualquer coisa, se essas mulheres não vão usar. E aí a gente fez esse primeiro levantamento e com base nas respostas dela, houve mais de 400 respostas. A nossa UX, a Alice Alego, ela começou a montar como é que esse fluxo funcionaria. Então, não só o fluxo, mas também lembra lá o trabalho da Ana Carolina, que era de treinar toda essa gente. Então, assim, foi uma grande responsabilidade, porque quando a gente lida com o município, é uma coisa grande, mas é uma coisa controlável. Você tá dentro do município. Com o estado, bicho, você tem que viajar. E você tem que coordenar. Enfim, e aí a gente fez esse primeiro alinhamento. E vale frisar aqui, parabenizar a delegada Bruna Falcão, que é a chefe da DPMU, da Delegacia da Mulher aqui do estado de Pernambuco. A doutora Bruna, ela deu um suporte imenso, realmente abriu todas as portas pra gente entender, ajudar mesmo todo o estado. E assim, é legal, é triste quando a gente vê pessoas como o Jailson falando, mas vale frisar e destacar o trabalho de mulheres que estão dentro da gestão pública e que ajudam realmente e querem que a política pública chegue na ponta e seja efetiva. Então, a doutora Bruna Falcão, obrigada e parabéns aí pelo trabalho que a senhora vem fazendo. E aí, quando a gente entrou na Polícia Civil, foi para, no primeiro momento, fazer esse estudo diagnóstico, ouvir a polícia, ouvir os usuários, e depois a gente teve que formatar o FONAR, que é um formulário nacional para atendimentos a vítimas de violência. A Nina, ela não pode criar o próprio formulário. Ela tem que adaptar o que já existe de diretriz nacional. E esse FONAR, ele é muito extenso, cara. Ele é muito extenso. E aí a doutora Bruna, a equipe da doutora Bruna, a Ana Carolina, a Alice, criando formas de deixar o FONAR mais fácil para essa usuária, para ser só pergunta e não ser muito termo técnico. E aí, hoje em dia, o que a gente tem para o governo do estado, através do 97 Mulher, é um programa de combate e de facilitar a emissão de medidas protetivas de urgência. Ou seja, não é para você acionar 197 se o cara estiver ali agredindo. Aconteceu a agressão, recebi atendimento médico, que seja, não vou voltar para casa. E aí, nesse lugar seguro, você faz o acionamento do 97 Mulher, que é para pedir a medida protetiva. Porque, geralmente, quando essa mulher, por exemplo, ontem eu estava conversando com São João, que é um município perto de Garanhuns. Pô, como é que essa mulher vai sair de São João para ir atrás de uma delegacia da mulher, que eu não sei nem onde é que é, no distrito ali dela, para pedir uma medida protetiva? E aí, através do 97 Mulher, não, ela consegue fazer tudo isso online e a resposta da Polícia Civil em até 4 horas. E aí, pô, ela já diminui deslocamento, tempo
e até a segurança da própria vítima, entendeu? Então, aqui a operação da Nina é nesse viés de emissões de medidas protetivas de urgência. E funciona, no caso, para todo o estado. Já todo está estado. funcionando. Já está. Teve o lançamento do programa 197, que é um programa muito mais extenso, né? Não só teve a reforma de delegacias, enfim, e essa nova funcionalidade para se solicitar de forma mais rápida. 197 mulher. 197mulher.pe.gov.br. Aí, no caso, esse não tem app. Não, você bota É no no site browser mesmo. normal. E aí lá também tem um negócio bem legal que é com relação a CEANs. As mulheres não conhecem muito os centros de acolhimento. E aí a gente centralizou todas essas denúncias, todos esses lugares também para que ela pudesse buscar ajuda de forma mais rápida. E aí, através do CEAN, ela consegue ter esse acolhimento, essa assistência psicossocial. Mas vale dizer também que é isso, assim, elas têm muita resistência, é muito medo, cara. Uma das coisas que a gente pergunta pra vítima, no caso de Fortaleza especificamente, tá, mas por que você não quis fazer o boletim de ocorrência? Por que você fez na Nina e você não foi na delegacia? E aí, muitas das respostas não tinha passagem. Não tinha passagem. Na semana passada, a gente voltou lá no Ceará, a convite do TJ, do Tribunal de Justiça, e colocou várias pessoas na mesa para entender como melhorar e como fazer essa busca ativa pelas vítimas. Porque uma coisa muito comum também que a gente escuta quando a gente vai falar com a vítima foi a primeira vez que eu sabia o que fazer. Porque, principalmente do transporte público, violência doméstica, a gente tem uma lei muito forte da Lei Maria da Penha, tem essa divulgação muito forte do 180, né? Enfim, mas importunação sexual, aconteceu um caso de assédio aqui em Pernambuco, tu vai pra onde? Tu vai fazer o quê? Vai levar essa menina pra onde? Vai ligar pra quê? Pra o 190? É o 190 que vai atender? Então, muita desinformação. E aí, quando a gente ligava pras primeiras vítimas e perguntava assim, aí falava que era da Nina, ela disse, então viram minha denúncia? Primeiro que ela nem acreditava que a gente tinha visto, e depois ela perguntava, foi a primeira vez que eu sabia saber o que fazer, assim. Então, pra mim, eu não sei se eu consigo dizer que era gratificante, mas era assim, que trabalho da porra, velho. Pelo menos tá fazendo sentido, sabe? E você escutar da vítima isso, assim, é reconfortante, de algum aspecto. Obviamente você não queria que ela estivesse passando por aquilo, mas saber em que de alguma forma você tá ajudando a combater aquilo lá, eu imagino, com certeza que seja super gratificante. E o nome, velho? Veio de onde? Que podia ser Simone. Não, mas o nome veio... A Nina nasceu quando eu tava na faculdade, né? Eu tava na UFPE ainda, e eu tava escrevendo um artigo na época que... Foi um dos primeiros artigos que eu escrevi científicos que acabou dando origem ao nome. E ele chamava Alvos Móveis e Eletrônico Canivete Suíço. Eletrônico Canivete Suíço é como Henry Jenks, que é um dos pensadores da comunicação, chamava o celular. E eu tava escrevendo sobre isso. E na mesma hora que eu tava escrevendo, sabe quando você fica assim no computador e fica vendo algo passando na televisão, de rabo de olho assim? E tava passando um documentário chamado What Happened Miss Simone, que conta a história da Nina Simone, uma cantora norte-americana, sabe? Feeling Good. Enfim, e aí um jornalista pergunta pra ela, diz assim, Nina, o que é que você entende que é liberdade? E aí ela fala, freedom is no fear, que a liberdade é não ter medo. Ela disse, nossa, né, liberdade é não ter medo e tal, não sei o quê. E aí, bicho, não foi nem agora de escrever. Aí chegou um momento do texto que fazia assim, tá, eu vou chamar isso de quê? E aí eu peguei o liberdade não ter medo, não dava pra botar liberdade não ter medo, aí eu botei Nina. Porra, do caralho. Referência foda. Aí o Super Nina é utilizado, é o nome todo ou é só pra Fortaleza, alguma coisa específica? Não, Super Nina é a marca, é o nome da empresa mesmo, porque quando a gente foi registrar no INPI, não podia botar Nina. Aí eu botei o Super e foi autorizado. Mas ficou massa, Super Nina. Fica dá toda... Pô, que massa. Então quer dizer que aqui em Pernambuco hoje já tá funcionando... Funciona. De uma forma diferente do Ceará, mas tá funcionando porque aqui é para outro objetivo, digamos assim. Outro objetivo, mas ainda na mesma perspectiva, né? De combate à violência contra a mulher. Sim. Total. Essa demanda, só para eu entender melhor, aqui foi diferente justamente porque a demanda do Estado era diferente, feito tu falou, no caso, eles pedem e vocês vão ter que... Vocês vão... no caso, concorrer aquilo lá para poder ser aprovado ou não. Não foi isso? Só para entender bem. A gente tem que atender uma demanda que o Estado coloca aqui pela contratação que foi no Desafios Gov, né? Entendi. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu também acho muito top a do ônibus, velho. E aqui se debate muito, pelo menos aqui na Recife Ordinária, a gente recebe uma porrada de assédio, vê um povo debatendo até na questão dos metrôs, que estão querendo fazer que nem no Rio de Janeiro, que tem vagão exclusivo para mulheres. Lá eu acho que é determinado horário, eu não sei se é 24 horas, não. Mas eu vi que falaram sobre isso, inclusive até pautas assim que são, no caso, essas são pautas que... Isso aí é uma crítica, uma crítica não, uma observação minha de que
até uma galera que não falava sobre isso vem se utilizando dessas pautas políticas, porque, a meu ver, é para fazer palanque, mas tem um outro ponto. Se eles estão fazendo palanque é porque, de fato, estão se falando sobre isso e eles estão usando de algo popular. Então, as pessoas estão cobrando isso. É muita misoginia, é muito assédio, a gente tá num momento que eu poderia dizer, da minha visão, bem tenebroso, pelo fato de a gente recebe inúmeros casos de violência contra a mulher todo santo dia. E eu tô falando não é de uma violência só verbal ou só assédio, não. É de assassinato, coisas brutais e pesadíssimas que estão sendo praticamente diário. Isso quando eu falo do estado do Pernambuco. Se for Brasil, meu Deus do céu, a questão dá pra contar no relógio. Aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que do ano passado pra cá, esse assunto tem movimentado demais, justo, e talvez seja um reflexo de um momento de mais liberdade que as mulheres já tiveram nesse país. Obviamente, 2026, a liberdade que por mais que ainda falte muita coisa para ser conquistada, a liberdade que a mulher tem hoje é completamente diferente de 2000, como era completamente diferente de 1980, e eu acho que isso incomoda muita gente e deixa a galera ainda mais revoltada em não ter aquele controle que se tinha antigamente do homem, se tinha com a mulher, que a mulher não podia nem se separar, não podia nem trabalhar, não podia votar em determinado tempo. Então, assim, pensando tudo isso, fazendo toda essa introdução, o que é que tu acha se seria possível também, eu não digo nem só no Super Nina, mas se seria possível também alguma implementação do governo, eu não sei se isso é responsabilidade do governo, acho que Grande Recife é governo. Para o metrô, para o ônibus também, porque uma coisa tá totalmente ligada à outra, né? É violência de todo jeito e é violência simplesmente pelo fato de ser mulher. E eles se aproveitam 100% disso. E esse debate tá tão acalorado que eu vejo pessoas que nunca falaram sobre o assunto ou nunca se movimentaram, políticos que nunca se movimentaram, estão usando dessa pauta. Então, assim, eu de fato tô percebendo uma mudança de chave, assim. 2026, digamos assim, tá sendo tanta violência, mas tá sendo muito debatido em cima disso e as pessoas não estão mais ficando tão caladas como era antes. Eu digo homens também, que ficava mais talvez, eu não vou nem usar a palavra naturalizando, mas deixando de lado como se não fosse uma pauta, um problema deles. Briga de marido e mulher, exato, né? Ninguém mete a colher. Não, Gabriel, foi bom tu falar isso, porque eu não sei se tu viu muitas propagandas na TV agora, a nível nacional, do Brasil, o Pacto do Brasil contra o Feminicídio. Isso é uma política pública nacional, e aí é uma diretriz de governo, que era a minha maior dor quando eu comecei a ir lá atrás. Porque houve a sanção da lei de importunação sexual, mas não houve uma reserva, um direcionamento a nível nacional, dizendo assim, ei, cidades, vocês têm que fazer isso. Agora não. Agora houve a criação, houve o Pacto Nacional de Combate ao feminicídio. E aí, eu não sei se tu lembra, mas antes do carnaval, teve o GovBR, o aplicativo, mandou um push notification para todos os usuários, cara, falando de combate à violência contra a mulher no período de carnaval. Então, assim, há uma diretriz de governo, então é o que a gente chama de top-down, né? Lá de cima tá mandando fazer isso. Então, há um movimento de quem tá no governo em todas as esferas, em agir nesse sentido, porque é uma diretriz a nível nacional. E aí, a gente também, do outro lado, trazendo para mídias sociais, a gente tá vivendo uma onda Red Pill. De conteúdo Red Pill. Isso, né? E aí, a gente tem que ver também onde é que isso os crimes estão acontecendo, isso é uma discussão que a gente tem dentro da própria Nina, assim. Tá, os crimes estão acontecendo, o Estado está agindo de forma reativa. Mas como é que Estado, empresas, sociedade civil podem agir de forma preventiva? Porque, por exemplo, e até um projeto, a Nina também tem um braço científico, né, de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente começou a estudar agora de como munir essas mulheres no caráter de violência doméstica para trabalhar na prevenção. Então, assim, antes de tu se envolver com o cara, por que tu não pesquisa sobre ele? Porra do caralho. E aí, é isso que a gente tá trabalhando agora. Talvez a diretora de tecnologia da Nina tá ali me ouvindo. Eu acho que ela vai ficar um pouco zangada comigo, porque eu tô falando do produto que ainda tá em desenvolvimento. Mas uma das coisas que a gente quer fazer e trabalhar isso com alguns governos, com a própria justiça,
em alguns estados, é dar harmonia a essa mulher, porque é muito difícil hoje em dia dizer assim, pra gente que nasceu, tem essa questão da alfabetização digital, é muito fácil, pô, procurar o cara no TJ, procurar o cara isso e aquilo, a gente consegue fazer isso. Mas, pô, mulher, pô, em situação de periférica, classe C, D e E, que não tem acesso, muitas vezes, nem a celular. E aí, a gente quer deixar isso facilitado através do nosso chatbot. Então, assim, não precisa baixar nada, não precisa entrar em site nenhum. Procura X informações desse cara e joga aqui. Deixa que a Nina procura por trás pra tu. E a gente vai votar dizendo assim, ó, esse cara já tem 2 casos de feminicídio. Cara, esse bicho que deu 20 tiros na porta da mulher dele já tinha medida protetiva, entendeu? Então, assim, não era pra isso pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, ó o que tá acontecendo. E aí, o que a gente quer levar pra outras pessoas é, lembra o policial que matou a mulher em São Paulo, que disse que ela se suicidou? Pronto, se ela tivesse pesquisado sobre ele antes, pô, era uma policial, ela é, mano, super instruída, aquela mulher ali, vê o que aconteceu. Ele tinha outros casos antes, entendeu? Caramba. Então, assim, não é o cara que fez uma vez, ele vai fazer de novo. E aí, por que não munir essas mulheres pra trabalhar na forma preventiva, né? Pra dizer assim, ó, isso aqui já aconteceu, não vou entrar aí. Porque é isso, eu acho que te respondendo, há esse movimento maior, porque eu acredito que há uma diretriz nacional. Obviamente que sim, tem pessoas aí que vão se aproveitar de pauta para querer fazer palanque, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que é o momento da gente reconhecer, pelo menos, que o governo tá falando que 4 anos atrás a gente teve um corte de 90%. Agora foi sancionado semana passada, tu não viste não, que todo cara que responder por violência contra a mulher, ele vai ter tornozeleira eletrônica. Viva, isso aí. Então assim, isso é um mínimo, puta avanço, porque assim, tu vai bater na mulher, tu vai ficar andando com tornozeleira. Lembra o caso daquela menina que trabalhava com startups aqui em Recife, a Renata, que o cara, ela foi assassinada dentro de casa, acharam o corpo dela depois de dias em Campo Grande. Ele levou um tiro na cabeça. Pronto. O caso de Renata, veja só. Se Renata tivesse tido acesso a algum reporte prévio sobre o cara, um dos primeiros encontros com ela sempre comentou com as amigas que achava estranho ele sempre ir de calça. Sempre ir de calça. Por quê? Ele tinha tornozeleira eletrônica. Pô. Cacete. Sabe? Então, assim, se ela tivesse pesquisado antes, se tivesse chegado alguma informação pra ela... Bicho, e aí eu conheço algumas pessoas próximas a ela, assim, chegou informação pra mim de que ela se afastou das amigas, sabe? Então, assim, às vezes a própria rede de apoio não vai conseguir tirar ela ali. Então, o governo realmente precisa agir e incutir em meninas, não em mulheres, em meninas, começar lá de cedo, em escola, falar de violência de gênero, falar muitas vezes de pauta que acaba... algumas pessoas dentro da sociedade, né, principalmente o pessoal da direita, não vou falar de identidade de gênero, o cara precisa falar, sabe por quê? Porque não falando sobre isso que se cria rede pio. Total. Entendeu? Então a gente precisa falar sobre esses temas, principalmente no ambiente escolar, para que essas meninas cresçam sabendo se proteger. O mundo é cão, velho. Demais. A gente tá falando aí de morte, porra, a gente teve que criar uma lei para dar nome a assassinato de mulher. Pelo amor de Deus, tá ligado? Isso não pode estar acontecendo, não. Mas já que tá acontecendo, então como é que a gente consegue agir? Então, o Programa Nacional de Combate ao Feminicídio, Brasil contra o Feminicídio, essas outras leis com relação à tornozeleira eletrônica, debater e se falar sobre esse tema em escola, para que meninas consigam identificar o que é abuso. Bicho, eu fico me perguntando, quando chega casos de... a menina foi violentada pelo padrasto ou pelo pai, eu fico me perguntando, eu fico assim, mano, hoje em dia, tendo acesso a parte dessas denúncias, eu me sinto mal, Simone, eu vendo software, eu não vejo denúncia não, eu não tenho essa capacidade, tem outras pessoas na Nina que veem denúncia. Eu fico me perguntando, a polícia que tá ali na frente, pra ver os vídeos, bicho, é muito pesado, pra você ter cabeça, pra você olhar aquilo assim, e aí, beirar o surreal, então a gente realmente precisa de políticas desde muito cedo, cara, eu defendo. Obviamente, hoje em dia, políticas reativas, porque a gente está vivendo uma guerra, uma epidemia de violência contra a mulher, mas defende principalmente a implantação e desenvolvimento de políticas preventivas e principalmente na base escolar, para que a gente consiga munir essas mulheres de informação. Deixa eu só somar disso, porque eu achei muito interessante, tu tinha saído quando ela falou, Rafa, que é uma forma prévia de você... sei lá, tem um relacionamento e quer investigar o cara, a Nina pesquisaria sobre isso. Eu entendi. Aí isso me lembrou, porque de fato eu tenho uma amiga nossa, que eu não vou dizer o nome, mas Rafa sabe. Aí eu encontrei ela há um tempo atrás, ela fez, tô namorando. Aí 2 ou 3 meses depois eu perguntei, tá namorando? Ela fez, acabei. Eu, por quê? Aí ela disse... parei pra investigar a vida dele na internet e descobri que ele tinha uns processos já rolando na justiça e com agressão à mulher e eu pulei fora. Eu fiquei tipo, caralho, meu irmão. Porque, tipo, eu vou dar... Eu não teria essa... Eu sou casado há muito tempo, mas eu não teria essa preocupação. Não vou me encontrar com uma mulher, com uma pessoa e eu vou investigar a vida dela pra saber
se ela é uma possível criminosa. Só que, puta merda, do contrário, é impossível não se fazer isso hoje, velho. Porque você não sabe o que você tá lidando e a grande maioria dos casos, e eu digo mesmo sendo um homem, eu digo a grande maioria dos casos e a super grande maioria dos casos são sempre as mesmas histórias. Se afasta das amizades, faz com que a pessoa se sinta que não precisa de ninguém, que só precisa do homem, e começa de uma forma muito... Talvez uns não cheguem até lá, mas sempre tem aquela parada enraizada de querer ter aquele controle sobre... É meio que tipo assim, é como se qualquer tipo de felicidade que a mulher vai conseguir sozinha ou com seus amigos, ou que não seja com ele, felicidade incomoda. Dele, né? O protagonismo dela. Não, tá crescendo demais, não vai dar pra ter dois aqui, não. Isso aí é uma coisa recorrente, né? Isso aí é uma coisa... A gente ter nossas conversas entre a gente, né? E a gente, lógico... Eu acho que a gente pode até falar sobre isso, assim, né? O quanto a gente evoluiu... nas décadas, assim, né? Com certeza. Nos nossos próprios pensamentos em relação ao machismo e esse tipo de coisa, né? Esse tipo de debate e o que acontece em volta da gente, né? E pra gente reforçar, incluindo pra nós mesmos, né? Homens. Pronto, já que a gente tá falando sobre isso, vou falar. Tanto eu, quanto Carlinhos, quanto Rafa e alguns amigos próximos, a gente, obviamente, já tem um grupo que pensa bem diferente dentro do onde tá os caras. Só que eu vou falar por mim agora, não pelos outros. Acho que do meio do ano até o meio do ano passado, é tipo assim, aí eu via, tô numa roda, tem um otário lá, falou uma merda, eu simplesmente cago, tampo os ouvidos e vazo. Hoje eu não sou mais assim. Eu falo, eu constranjo, eu me meto, porque eu percebi ao longo justamente por essa violência, essa parada toda que vem acontecendo, que se a gente não fizer o mínimo, parece que a gente tá validando de alguma forma. Exatamente. Tipo, ali é o momento de falar... Não, ali não é momento de falar sobre caralho nenhum desse tipo e dessa forma. E naturalmente, com o tempo, eu até falo isso muito pra Carlinhos, que a gente conversa muito sobre isso. Às vezes você conhece um cara e o cara vai e puxa papo de mulher, que a gente fala. Fulana é gata, fulana é gostosa, fulana não sei... O que é que eu faço? Eu não dou atenção. Aí o cara percebe com o tempo que, tipo, dali não vai sair nada e para. Só que agora a parada tá sendo diferente justamente por essa explosão, assim, por essa guerra, como tu mesmo já falou aqui agora, que vem acontecendo. E muitas vezes isso aí eu deixo a mensagem para meus amigos e para todo mundo, para os homens que são próximos da gente, que conhecem, que é o momento da gente falar e se posicionar mesmo e constranger mesmo a galera quando estiver falando merda. Porque, velho, vocês não têm mãe, vocês não têm esposa, vocês não têm filha. Quantos têm filha? Qual é o mundo que vocês de fato querem deixar para as filhas, para as mulheres que vocês amam? É esse mundo cão do caralho onde as coisas só vão piorando a ponto de... A mulher já não podia sair de casa dali pra cá e agora parece que tem gente validando isso. Em 2026, Red Pill postando na internet, fazendo trendzinha como se fosse uma coisa normal. Bicho, e dizendo é absurdo, assim, como véio. reagir se ela disser não. Exato. Foi a trend. Matar de não sei o que, não sei o que. Eu não lembro agora o nome da menina, assim, mas eu não sei se eu tava com a Nina, mas eu já estudava violência de gênero, assim, e me marcou muito porque ela era muito nova, era assim, universitária, eu tava saindo, formada, e o vizinho dela assassinou ela a facadas em Boa Viagem. Ele era afim dela, eu não lembro do nome dessa menina, assim, e aí ela não deu as investidas dele, e teve um dia que ele invadiu o apartamento dela e começou a esfaquear, teve uma luta corporal, esfaqueou e matou. E aí a mãe dela, eu me lembro da entrevista da mãe dela, assim, chorando no cemitério e tal, e a mãe falava assim, quando vocês tiverem, eu não sei se foi a mãe ou se foi alguém, assim, da família, mas assim, quando vocês estiverem sofrendo algum tipo de violência dessa, digam que é incêndio, diga que é fogo, porque só assim alguém vai até lá. Porra, total, porque ela gritou pra caralho e ninguém foi, bicho. E a mãe, era isso que a mãe dela falava, caralho, por que ninguém foi ajudar minha filha? Isso, por que ninguém foi ajudar minha filha, caralho, sabe? Assim, véio. diga, mano, eu tenho que falar que o cara quer evasão de tarifa, a outra tem que gritar que é fogo, pra alguém fazer alguma coisa, sabe? E é isso que tu tá falando agora, é justamente quebrar essa lógica e essa política pública, várias propagandas dela de Brasil contra o feminicídio, é o cara parando a agressão, sabe? Um terceiro que vai lá e breca. Que é justamente isso, chamando a própria sociedade civil pra agir. Porque, assim, vamos ser sinceros, né? A gente foi criado numa sociedade que repetia isso, de briga de marido e mulher, ninguém se mete, e coisas do tipo, assim. Então, agora, realmente, eu acho que
tem se feito políticas públicas para chamar também a própria sociedade civil nesse sentido, sabe? Dizer assim, não, ó, tem que parar, que foi isso que tu fez agora. Inclusive, parabéns aí, reforço a toda a rede, assim, de, cara, intervenha, não alimente, pergunte qual foi a graça, pede pra explicar a piada, pra entender qual é a graça que tem ali. Explica aí, não entendi. Isso ainda é uma coisa que vai levar um tempo, eu acho, né? Eu acho que todo homem vai ter um colega, um amigo que sempre vai estar um pouco nessa ainda, né? Neymar. Pois é. Essa outra entrevista que ele deu aí de Chico. Ele tava de Chico ontem, sem né? Graça, depois do jogo, puto. Sem graça. Não joga porra um exemplo prático, né? Gabriel contou a situação, já teve uma situação comigo, não vou dizer o nome aqui, quem foi, uma pessoa que eu conheço. Contou uma situação que ele chamou a atenção da própria esposa, porque dentro da casa dela, ela andava mais à vontade ali, de camisola, coisa do tipo. Aí foi repreender ela porque dizia que dava pra ver da rua, ou algum cara podia ver da rua ela daquele jeito, né? Aí ele me contou essa história. Mas na mesma hora eu falei assim, aí, véi, que coragem da porra, por que tu não vai dar no cara que da rua, né? É mais fácil pra tu chamar de santo, tipo, vai dar no cara, velho. Porque assim, se supõe que na sua casa é o lugar pra você tá ali à vontade, né? Se a mulher quiser andar pelada, é pra andar pelada, velho. Tá dentro de casa. O lugar certo é esse, né? Pra fazer esse tipo de coisa, né? Isso tudo tem a ver com controle. E eu lembro que eu ainda falei isso. Disse isso pra pessoa, né? Tipo assim, eu quero dar a oportunidade também. Tipo assim, eu não deixei de ser colega ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, às vezes a pessoa ali, ela tem que também ter o tempo dela ali realmente pra ela pensar e ver ali o que é que vale a pena pra ela mudar nisso, né? Se é uma coisa ali interessante, a forma como você também chama a atenção do cara ali, né? E esperar talvez que ele diga assim, velho, tu tem razão, velho. Não. Tô em desconstrução ali também, você quer... né? Acho muito difícil. Eu tô tentando. Eu tô tentando aqui ser. Eu quero ser otimista, né? Tô querendo ser otimista, né? Porque quando você conhece pelo menos ali um pouco da pessoa e ela fica só nesse campo, tudo bem, né? Agora, se ela ultrapassar certas fronteiras ali, você vai saber bem ali. O quanto você tem que se afastar ali de certas pessoas. Aí eu acho que você tem que rever que tipo de pessoa você quer no seu ciclo. Mas aí não é alguém com tanta frequência ali, né? Porque senão você vai acabar ali... Não vai ter um minuto. Mas teve aquele caso do Rodrigo Hilbert, que ele falou que se afastou de um monte de cara, de colega, né? Porque no final das contas você se afasta mesmo num nível ali que não sobra quase ninguém. Mas deixa eu te falar, um pouco meio eu falei o nome dele aqui, eu vou falar do Neymar mesmo. Vê o que ele fez com o Daniel Alves. O Daniel Alves foi acusado, foi pego, prova biológica, bicho. O cara pagou a fiança do outro. Pois é. É um filho da puta, velho. Então, pra mim, esse cara só quer... Teve o Robinho também. Robinho também, ajudou o Robinho. Mano, pra mim, ele é alguém que só fomenta isso aí. Só fomenta, total. Eu tenho duas dúvidas, Simone. Primeiro, eu queria saber... Não sei se isso é uma moda ou enfim, tá aparecendo mais agora. O sentido disso... De que tem um monte de casos de mulher que já tá com medida protetiva, né? E que mesmo assim o cara vai e faz, e mata e agride. E assim, qual seria, não sei se você poderia dizer, que gargalo a gente poderia fazer pra resolver? De onde tá saindo esse... Porque assim, algum problema tá tendo, né? Se tem a medida protetiva e não consegue dar essa proteção, o que é que poderia ser feito pra conseguir... deixar isso de uma maneira mais eficaz. E uma outra dúvida que eu tenho, a gente tá num momento também de noticiando várias notícias de agressão, importunação, feminicídio. E aí eu queria saber, isso é uma coisa que a gente sabe, velho, que acontece na nossa sociedade há muito tempo, desde sempre, né? E sempre foi uma coisa que foi muito... Teve números muito altos. Nesse momento, agora, a gente tá vendo uma repercussão maior. Em pleno 2026, a gente teve aumento de casos. Está tendo aumento de casos estatisticamente. Tá, vou começar pela primeira pergunta. Semana passada, o presidente Lula sancionou a lei de os homens que responderem por violência doméstica, ele tá... tendo que estar com a tornozeleira eletrônica. Por que isso? Porque a mulher vai estar com um relógio. Ela vai saber quando ele estiver próximo. Então, isso aí já vai a questão é de mitigar esse tipo de crime. E aí, a média nacional, se eu não me engano, de mortes por feminicídio são 6 mortes por dia. Então, assim, a gente tá tendo... Isso é um caso absurdo. Tá tendo um aumento absurdo. Então, a medida protetiva é uma das saídas que ele tá descumprindo a lei, ele vai ser preso se ele infringir isso. E agora, pra tentar mitigar essa questão de... Pô, ele tá tendo medida protetiva, mas ele ainda tá
Bicho, o cara pegou o carro, ele meteu na garagem Pô, isso foi da mulher, bizarro, entrou velho. com um galão de gasolina e deu 20 tiros na porta. Uhum. Então, assim, mesmo que a mulher tivesse ali, ele tivesse com a tornozeleira e a mulher com o relógio, Uhum. o que ia parar ele? Exato. Então, assim, pra mim, esse cara tinha que ser preso, assim, desde muito antes, sabe? Ah, sempre. E aí, a resposta que eu acho que eu te dou é essa. Sim, há um aumento dos casos, a gente tem uma média muito alta ainda nacionalmente. Nordeste lidera, o Ceará, se eu não me engano, tá liderando, aí, infelizmente, um desses casos, com relação à violência contra a mulher. E o segundo ponto é justamente isso, assim. Eu acho que a gente tem que frisar muito, e aí mostrar o que é que tinha no Brasil há 4 anos e o que é que tem no Brasil hoje. Há 4 anos, eu que estudo com violência de gênero, ajudo a desenvolver políticas nesse sentido, eu estava enfrentando um corte de 90% de políticas nesse... Bicho, a gente não teve um equipamento federal construído que se chama Casa da Mulher Brasileira durante 4 anos. Tinha dinheiro e não se foi feito. Entendeu? E aí, agora a gente tem um pacto nacional sendo criado, leis sendo sancionadas, dinheiro sendo investido para isso. Então, assim, para quem trabalha na linha de frente, apesar da gente estar lidando com números, há um movimento. Ainda há um movimento tímido em algumas regiões, com certeza. A gente tem alguns dados, então, por exemplo, aqui, a Prefeitura do Recife tem um orçamento de 10 milhões para a Secretaria da Mulher. Para mídia, tem 90 milhões. Porra, e qual é a prioridade, pô? Dentro da gestão, tá ligado? Então, assim, a gente tem que mostrar também as incoerências dentro do local que a gente tá. Então, não é as mil maravilhas, mas, assim, eu ainda percebo que há, sim, um movimento de gestão pública em termos de cobrança nesse sentido. Uma pergunta que eu queria fazer Deixa eu ainda... segura aqui, eu quero entender nesse assunto também. Existe uma forma de estudar, entender? Porque eu imagino que, pô, sempre foi um índice muito alto, mas vamos dizer assim, digamos, tínhamos lá, tô chutando, tá? Tô dando um exemplo. Anos 80 e 90, vamos dizer que estivesse subindo. Chegou em algum momento com campanha de conscientização, com algum tipo de, sei lá, Lei Maria da Penha, ao longo do tempo. Existiu algum momento que teve algum tipo de queda em relação a isso e agora tá voltando? Tem como ter esse tipo de... Eu não consigo te dizer antes, sabe por quê? Porque até, se eu não me engano, até a década de 80 era... Tem um nome que se dá no juridiquês pra isso. Não tem um registro, né? Não era isso. Era assim, se ele matasse a mulher por um aspecto, por exemplo, de traição, isso era crime de honra. Era permitido pela legislação. Tinha isso no Brasil. Velho? Tinha. Isso aí que ela falou é verdade. Eu esqueci também tem um nomezinho nome. pra isso. Bicho, Porra, eu não sabia, velho. Porque uma coisa que eu sabia que dos anos 80 é que pra uma mulher se divorciar era uma dificuldade. Agora isso aí é muito bizarro, velho. E tu entende que a gente tá muito... Jurassic Park, em termos de legislação, é um avanço. A Constituição de 88 é um avanço absurdo. Mas, assim, em termos de sociedade machista, né? De como é que foi se construída, assim. Pô, a mulher realmente era uma propriedade, bicho. Era uma propriedade. Não tinha, a gente não votava. Então, assim, ainda tem que avançar muito para se ter... Quando se fala de salários, e é muito comum, infelizmente, a gente ouvir, vai começar um mimimi. Bicho, assim, tem muita gente próximo de startup grande, que é unicórnio no Brasil, que tem discrepância salarial entre homens e mulheres, sabe? Então, assim, a gente é muito, como é que eu posso dizer? Tá engatinhando ainda, tá um baby em termos de avanço nesse sentido. Entendi. E com relação ao comparativo de se houve diminuição, muito pelo contrário, eu acho que a discussão, inclusive, que eu escutei no secretário de Segurança Pública recentemente, foi... Agora se percebe, sabe, não sei se eu posso falar aqui, mas enfim, não se fala sobre suicídio, não é? Sim. Se fala a campanha e tal, não sei o quê. O que é que tá se percebendo é que toda vez que se fala de crimes contra a mulher, principalmente que crimes que ganham grande evidência, o que é que acontece depois? Mais crimes acontecem. Sim. Esse cara tentou, invadiu o apartamento, deu 20 tiros e não matou a mulher. O que é que aconteceu no outro dia no Le Parque? No outro dia não, no outro final de semana no Le Parque. Matou. O cara foi lá, invadiu e matou. Então, assim, até que ponto divulgar vai conscientizar a população ou então vai engatilhar outros caras que já estão intencionados a fazer? Entendi. Porque aí Mostra a impunidade, no caso, né? Não impunidade, porque o cara foi preso, esse daqui. Mas o que acontece? Passa a ser sobre o cara. E até que ponto esses caras estão dispostos a matar para ele ser o protagonista. Aquela discussão que ele estava falando ali, entendeu? Então tem uma discussão que já existe esse tipo de discussão de como divulgar os tipos de crime, desse crime, para não se impulsionar outros, sabe? Então tem uma discussão a nível de segurança pública sobre a divulgação desses casos. Caralho. A Nina hoje, a gente não divulga. Isso vai para o cliente. E aí é o cliente que, por exemplo, assessoria, sei lá,
algum canal de TV chegar pra mim e dizer, não, eu queria saber os dados da Nina de Fortaleza. Aí eu passo assessoria de comunicação da prefeitura. Eu disse, vamos lá. Porque aí é um controle que eles fazem, entendeu? Hoje mesmo a gente não divulga mais. Interessante, velho. Uma coisa que eu queria trazer ainda dentro disso era tipo assim, eu vejo que... Eu não sei até que ponto você vai me responder também o que você pensa e acha, né? Porque eu vejo que as leis são muito fracas em termos da impunidade, da punição. Os caras que têm esse tipo de atitude parecem não se importar com as consequências que eles vão ter, né? Eles parecem ali que estão muito dispostos a pagar, a serem presos porque sabem ali que não cumprem a pena toda. E eu fico vendo isso assim, né? Junto com todas essas iniciativas, eu não sei até que ponto as mudanças nas leis, elas serem mais severas, se torna um incentivo para que pessoas hesitem em cometer esses tipos de crime. E eu fico lembrando assim, né, em outros países, né, se você já buscou saber como funcionam leis para esse tipo de questão em outros países... O Brasil é do mais avançado, viu? Só pra te falar. Vixe, velho. Porque eu fiquei pensando assim muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu tenho aqui na minha cabeça, tá? Na China, por exemplo. Na China, um político corrupto lá, que é condenado, véio, tem muitos casos, ele é condenado à morte. Nesse tipo de crime. Então, em outros tipos de crime, lá é tudo muito severo, é extremamente severo. Então, lá não tem essas flexibilidades penais como tem aqui, né? Do cara ser condenado a 30 anos, mas aí o cara teve bom comportamento, sai com 5 ou 10 anos. Esse ponto aí, né? Porque o cara sabe que vai ficar ali preso, fora algumas regalias ali que o Estado possa dar nesse tipo de situação, né? Mas eu não acho que talvez a discussão tenha que vir um pouquinho pra trás, não? Não, eu acho que tem que ser em todos os âmbitos também, né? Mas assim, não, o que eu falo é o seguinte, eu vou te dar um exemplo prático de um crime de importunação sexual do caso de Fortaleza. A gente começou, não teve grande divulgação não, sabe? Assim, no máximo uma entrevista não terminar, o prefeito foi lá, lançou, fez uma coletiva de imprensa e tal, e a própria Etufó, que é a empresa que é cliente da Nina, ela colocou dentro dos ônibus cartazes, sabe aqueles cartazes? E aí viralizou lá um áudio de um cara, de uma cobradora de ônibus, na verdade, falando com a passageira. Esse áudio chegou na gente. Que era assim, a mulher tava surpresa porque o cara tinha pedido licença pra passar dentro do ônibus. Aí a cobradora fala, não, é por causa desses cartazes aí agora, eles estão com medo. Entendeu? Então, assim, tem os resultados tangíveis, que é assim, denúncia, tá? Denúncia, relatório aqui mensal, diário, etc, etc. E tem os resultados intangíveis, que é a mudança em termos de sociedade. Então, assim, eu acredito, eu sou bem otimista. Eu acredito que... Foi o que eu falei naquela hora também, eu quero ser otimista também, né? Não, assim, eu sou contrária à pena de morte, enfim. Eu não acho que o caminho é por aí, não. Eu acho que o caminho é através da informação para as mulheres e da educação para todo mundo, de base, vindo da escola. E agora, no momento atual, a gente munir essas mulheres, primeiro, reportar o tipo de crime e munir o poder público para agir, tanto no caráter emergencial, que é acolher e direcionar, mas também de prevenção. Um outro ponto aqui que a Gabriel tinha falado era com relação a vagão rosa, ônibus rosa, etc. Eu sou contrário, Gabriel, eu não acredito muito nessa solução, não, porque eu acredito que é um paliativo, bicho. Aí a mulher não tá dentro do vagão, ela entra no vagão comum, o cara vai dizer, tá bom, não tá lá porque não quer, então aqui eu vou. Entendeu? Então, essa discussão também. E um outro ponto é assim, que no Japão tem essa do vagão, né? Pra você ver que é uma coisa que Aqui tem no Rio, pô. que se estende... vagão, Mas eu digo assim, no Japão tem, porque o Japão se supõe que é um país primeiro mundo, mais avançado, etc, e por aí vai, e tem esse tipo Mas de quando problema. o ponto é machismo, é no mundo todo, mas papai. deixa E eu lá ver. é que é a vaca. Lá eu tô ligado, mesmo. história. Se Tu for sabia pra- que todo celular no Japão sai com... Você não pode desativar o flash? Não. Sabe por quê? Sabe como é o assédio lá? Bota o celular debaixo da saia das meninas. Aí você não pode. Por conta disso, você se comprou o celular no Japão, você nunca vai conseguir desativar o flash. Caramba, essa eu não sabia, não. Por conta disso. Aí você acha que não, é porque Japão... Mas isso aí é O uma Japão visão que muito... tem mesmo, tu vai olhar essa história, os caras são cabulosos ali. Pô, então assim, eu acho que quando a gente vai pra cada lugar do mundo, assim, eu já tive a oportunidade de rodar, é severo. É porque... Eu falo quando isso, você desculpa te interromper, mas eu falo isso porque até nas nossas conversas ali, às vezes tem essa galera que é paga pau de gringo, independente de quem seja, e puxa esse argumento, né? Mas, não, véi, porque lá ó, não tem esse problema, lá não tem, lá Mas porque... Não, mas esse aí quem fala em tal tá... país e tá tal. muito- Eu tá muito nunca, viajando. Mas eu nunca engoli essa conversa, não. Porque, meu irmão, ó, quando você vai olhar, é o mundo inteiro vai ter esse tipo de problema. Tipo, o homem no mundo inteiro vai dominar a mulher, vai querer dominar a mulher. Isso é em qualquer país, velho. Um vai ser pior do que o outro. Sim, Mas isso é em qualquer país. Você vê que isso é uma sociedade... essa questão é além até da cultura local dos países. É algo Sim. como base mesmo antropológica, né? Se a gente for analisar desse jeito. Porque
Qualquer lugar do mundo, velho. Qualquer lugar do mundo sempre vai ter esse tipo de problema. Eu sei do que você tá falando, porque de fato tiveram pessoas que já falaram assim, eu queria ir pro Canadá, porque o Canadá não tem assédio, não tem estupro. Pô, já me disseram assim, também foi muito bom, que tava a discussão de Coreia do Norte, não sei o que, se era ditadura, não é, e aí o bicho fez, Coreia do Norte não tem estupro não, pô. Como assim? O governo não deixa nem ir. Então, mas é assim, é pra você ver como as pessoas viajam muito nessa questão. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pesquisando aqui, só pra gente trazer o ponto que é legal, ó. Em 1932, a mulher conseguiu direito ao voto. Aí em 62, aí tem o Estatuto da Mulher Casada, acabou com a necessidade do marido ter que assinar. Autorizado. 77 é a lei do divórcio, que é, peraí, deixa eu ver, a necessidade do marido para trabalhar. Não, confundi. Em 62, acabou com a necessidade da autorização do marido para ela poder trabalhar. Em 77 vem a lei do divórcio. Permitiu a dissolução legal do casamento, garantindo nova autonomia. Aí em 88, com a Constituição Federal, trazendo igualdade absoluta entre homens e mulheres, igualdade. Aí tem vários pontos aqui que eu tava vendo, aí chegou nessa tua aqui, ó. Aí tem 2006, Maria da Penha, Lei do Feminicídio 2015, 2018, importunação sexual. Aí chegou nessa daqui, ó, de cadê? O ponto de virada em 1962, dizendo que a mulher era incapaz. Até 1962 a mulher tinha que pedir autorização pro marido sobre tudo. Aí agora vem o ponto. Legítima defesa da honra. Era isso, legítima defesa da honra. Que a mulher, o cara poderia matar a mulher, não é que ele poderia, mas legítima defesa. Exato. Aí ele bota aqui, nos anos 70 tiveram os casos famosos, como Docker Street, que matou Angela Diniz, chocaram o país, e ele foi inicialmente solto sob aplausos porque defendeu sua honra. Que absurdo, meu irmão. Você fica assim, anos 80, 70, é agora, pô. Aí vê esse ponto, aí ele fala da mudança, e ele diz que o crime passional, mas ele fala que isso de fato veio do Império de 1830, mas que o STF, inclusive, tem aqui, em 2023, acabou definitivamente, o fim definitivo da honra, onde o STF declarou por unanimidade que essa tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Então, em 2023, a galera ainda estava debatendo se isso era possível ou não. Pra você ver como as coisas são muito além do que a gente imagina, velho. Eu só queria trazer esse ponto aqui. Não, e inclusive, Gabriel, eu vou além. Eu acho que ainda... Isso aí eu discordo. Inclusive, não sei se tu lembra o caso da Mariana Ferrer, que foi abusada da boate La Musique em Santa Catarina. E aí, eu lembro dessa história. Bicho, tinha prova biológica do cara, tinha tudo. E ela foi humilhada durante o julgamento online. O advogado botou pra fuder na menina, dizendo, você foi a culpada, não sei o que, humilhou, ela começava a chorar, assim, ninguém fez nada, a menina foi completamente, assim, e no final o cara foi absolvido. Não tinha nada, houve o estupro. E conseguiram, porque colocaram a culpa nela, dizendo que ela permitiu, se ela bebeu álcool, sei lá, se ela ficou embriagada e estava em tal lugar, ela assumiu o risco, entendeu? Assim, voltando sobre esse assunto que a gente falou de outros países querendo comparar o certo viralatismo, como eu gosto muito de futebol, eu acompanhei o caso Daniel Alves do início ao fim. E foi muito, muito bizarro, assim, tudo que aconteceu, assim, porque as pessoas ainda têm essa ideia de que na Espanha as coisas iam ser... E que ele foi preso. Velho, vi tudo, velho. Todo o caso que eu lembro no primeiro. A defesa de Daniel Alves mudou a história 3 vezes. Primeiro ele disse que não conhecia ela, depois disse que se relacionou, depois disse que não teria como ser estupro se ela tava lubrificada. Teve várias mudanças na coisa. Provado. O lugar foi quando ela sofreu a questão lá do assédio, né? Tipo, que lá meio que a ideia da lei seria que, tipo, não é só não é não, né? Apenas sim é sim. É tipo isso, assim, e você meio que... Como é que posso dizer? Acontecer em algum lugar e já vai cercar o lugar pra ver o que aconteceu. Ela denunciou. Tinha um protocolo lá de atendimento, assim. Quando ela falou, todo mundo já sabia o protocolo e foi o que salvou ela em termos de acolhimento. E de prova, né? E tudo assim, foi realmente na hora. Tudo isso aconteceu.
um caso que foi mídia no mundo inteiro, né? Eu nem E agora ele tá pregando. Não, eu tô ligado. E assim, ele passou quantos meses preso? Um ano preso. Passou um e ano. o pai do Neymar pagou a fiança. E aí ele saiu. E ele saiu. Em Espanha também, vamos falar da Espanha, porque teve o caso agora, eu não lembro agora, meu Deus, eu falei o caso dessa menina recentemente numa defesa, esqueci agora o nome dela, mas era uma espanhola também, ela sofreu um estupro coletivo. A gente tá falando aí, lembra lá do movimento que teve no Rio agora, meninos do ensino médio que estupraram uma menina, sim. o cara foi até com a camisa do Red Pill e tal, quando foi preso. E aí lá na Espanha essa menina foi um estupro coletivo também, e aí ela sobreviveu, só que ela desenvolveu um quadro depressivo muito forte e tentou suicídio. Então no primeiro suicídio ela ficou paralítica, e aí ela teve que conviver, além da depressão, várias dores, e o caso dela foi autorizado, sabe o quê? A eutanásia. Ela preferiu morrer que ficar viva com trauma. E ela morreu ano passado. Caralho, velho. Morreu ano passado, não. Morreu esse início desse mês. De março. A família dela. Eu vi esse caso, foi recente isso. Puta merda. Eu falei o nome dessa menina, meu Deus, semana passada. Esqueci completamente. Pra tu ver, pô, como é o trauma, assim. E aí, a família dela era católica. A família entrou na justiça pra impedir, mas ela disse, eu sou de maior, eu posso. E aí, ela faleceu. Pela eutanásia por conta do trauma. Pra tu ver o nível. Caralho. Absurdo, meu irmão. Eu quero te perguntar uma coisa, Simone. A gente tá falando sobre isso. Você falou, né, que infelizmente o Brasil, como tu disse, ainda pode ser, tá melhor e tá mais avançado do que muitos países do mundo em relação à lei, esse tipo de coisa. O que mostra como a situação é ruim, né? Uhum. Porque o Brasil, a gente vê os problemas que tem. E aí eu te faço uma pergunta. Nesse tipo de caso, assim, como o Gabriel falou, que seja uma questão de antropológica, uma questão que, porra, é dominação mundial, é uma questão de anos, décadas, séculos, feito machismo, uma questão como essa, uma questão como um racismo também, que é de séculos, enfim. A gente vê que é um problema no mundo todo. A gente seria um tipo de assunto que a gente deveria enfrentar nesse sentido que a gente tá falando, com menos viralatismo em relação ao resto do mundo, porque assim, o que eu falo, assim, você fala da questão do racismo, assim, o Brasil a gente sabe que é um país racista, tem muitos problemas, mas às vezes você olha e parece que a gente tá mais avançado do que muitos países da Europa, por exemplo, que a galera trata com uma naturalidade tão grande. Se a gente for falar a questão de futebol, como tinha falado Daniel Alves, Vinícius Júnior é um jogador famoso, milionário, que joga lá e ele sofre racismo por outros jogadores, por torcida, todo final de semana. E assim, eu não quero usar um exemplo de um cara famoso, mas assim, a mensagem que fica pra mim é tipo assim, se esse cara, que ele tem todos os recursos possíveis na vida, como é que vai ser um espanhol, um cara lá que tá passando na rua e que sofre por isso, sabe? Se Vinícius Júnior, que é Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo, tá sofrendo por isso, imagina um cidadão comum, sabe? Eu fico pensando nisso. Então, assim, eu olho e eu faço assim, porra, que avanço, velho, em algumas coisas em relação ao Brasil. Por exemplo, eu acho bizarro você chegar, sei lá, você vai pros Estados Unidos e, sei lá, se o cara te chamar de macaco, o máximo que ele pode fazer é levar um pau na rua, porque não vai ser preso pelas palavras, né? Tipo assim, isso aí eu acho, são coisas assim bizarras que a gente vê. Né? Teve a casa da menina. A gente, pô, mas tu viu? Ela foi libertada, chegou lá, o pai dela fez a mesma coisa. Lá, né? Ele não veio fazer aqui, enfim. Enfim, eu queria entender um pouquinho. Que é uma esperança, né? Que é uma esperança, né? Mas assim, eu já tive a oportunidade de falar sobre a Nina no BRICS, lá na reunião que teve na África do Sul. E na época, lá em 2018, os países realmente que estavam na reunião eram Brasil, Rússia, Índia, China e a própria África do Sul. E quando eu comecei a falar, a bicha não falava nem inglês. Eu tava lendo o paper, porque tinha tradutora, etc. E aí eu me lembro que quando eu comecei a falar, era um salão enorme, assim, no hotel, e todo mundo fez isso, assim, ó. Porque era um caso que doía em todo mundo, sabe? Somente nas mulheres, assim. E elas pararam, tipo, quem não tava prestando atenção começou a prestar atenção quando eu comecei a falar dos casos especificamente. E aí o que eu percebo, pelo menos do Brasil, são políticas de enfrentamento. Ó, isso aqui tá acontecendo, isso aqui não pode, isso aqui é crime, o dado é esse aqui, a lei é essa, etc, etc. Sabe o SUS, que é que a gente desvaloriza muito, e quando um gringo chega aqui vai tirar foto e dizer assim, pô, paguei nada. Mesma coisa a legislação com relação a políticas de enfrentamento nesse sentido. Entendi. Então a gente não só dá nome, mas a gente, por exemplo, isso que tu pegou aí, disse, pô, é recente, pô, mas vê que atraso, como era em 60, no ano de 60, assim, podia matar a legítima defesa. Mano, tem gente na África hoje, ainda hoje que mutila a parte da vagina da mulher, porque a mulher não pode ter prazer. Isso é hoje.
Entendeu? Então, assim, a gente pode ver também de vários outros regimes fundamentalistas, como o próprio regime islâmico, quantas mulheres perderam direitos nesse sentido, sabe? Isso é hoje. Então, assim, o Brasil tá avançando, tem outros países aí. Agora, vamos detalhar aqui também, a gente tá avançando agora. Nada possa ser que daqui a alguns anos a gente vá retroagir. Considerando que, por exemplo, muitas falas... A gente tem aqui dentro do estado de Pernambuco uma deputada chamada... Qual é o nome dela mesmo que eu nem sei? Então... Que é a filha de um pastor, que foi a menina sofreu um estupro e engravidou. Técio, né? Técio. E aí... Pois Larissa Técio. Ela foi... O que a mulher foi fazer? Mano, a menina foi estuprada, engravidou com 12 anos, se eu não me engano. Todo um procedimento legal, constitucional. Eu lembro do vídeo, eu fiquei com tanta raiva. Aí a pessoa paga com dinheiro público, vai na frente de um hospital fazer uma baixaria, expor a criança, porque até então, veja só. Ninguém sabia, né? A menina não era, a menina nem daqui ela já veio tentar fazer aqui, porque de onde ela era já tava esse carnaval. Aí a pessoa, de vez de olhar pra criança viva que está ali que foi violentada, não, vem com a discussão sobre o feto, sobre vida, isso, aquilo outro. Pergunta lá quantas vezes ela parou no sinal para dar de comida, uma criança estava ali, uma criança venezuelana, que fica um monte aqui. Verdade. Podia, no mínimo, bolar um projeto de lei para que, se não quisesse abortar, pelo menos adotar, né? Não, a gente leva e alguém cria. Não, nesse caso era muito pior, que a menina era uma criança ainda. Ela não podia ter, né? 12 anos, sim. Ela corria risco de vida. Era um... Corria risco de vida. Porque isso é uma coisa recorrente, né? Eles são assim com qualquer pessoa, qualquer mulher que vai engravidar numa situação similar ali. Corria risco de vida, enfim. E aí é justamente isso, assim, a gente tem que ter um cuidado em termos de quem é que a gente tá colocando em cargos com poder de decisão no país, porque se hoje em dia eu tô aqui vindo falar de avanço, a gente vindo falar achando absurdo uma lei dessa, a gente tem que cuidar para que daqui a uns anos a gente também tem que dizer, tá com a tua boca aí, pra tu sair ali na esquina, que tu não pode não, você tá andando assim não. Então, assim, hoje, realmente, o Brasil, comparado com outros países, tem um avanço absurdo de munir, não só um avanço em termos legislativos, mas de munir as vítimas com 97 Mulher, com a Supernina, com vários outros aí. Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não dê passos para trás se a gente não escolher bem os nossos representantes. Ô, Simone, eu queria saber daquilo que tu passou, que tu sofreu uma tentativa, não foi foi um latrocínio, né? Foi uma tentativa latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso, tu tinha que idade? Como foi passar por isso? Que loucura foi essa? Conta pra gente aí. Bicho, eu tava em casa, eu morava em Estados Unidos, né? Eu morava com a minha avó lá, e aí, enfim, eu tive que ir no Bom Preço do Arruda na época, e foi uma coisa rápida. E aí eu ia voltar, inclusive, de aplicativo, mas quando eu olhei, tava cedo, e eu disse, vou esperar, o meu ônibus já vinha em 3 minutos, aí eu atravessei. Foi na frente da parada do ônibus no Arruda isso. E aí, só que nessa época, a prefeitura tava trocando os postes pra LED. E tinha uns postes que não acenderam. Era, tipo, justamente no entardecer pra anoitecer. E quando eu atravessei, tinha umas pessoas na parada do ônibus, só que quando veio o ônibus, veio com a torcida jovem do esporte e eu não quis subir. E eu fiquei na parada. Aí ficou eu mais 2 caras e surgiu um terceiro cara de onde, até hoje, eu não sei de onde aquele cara surgiu. Aí quando o meu ônibus passou, que eu não quis subir, eu fui pegar meu celular pra ver o outro ônibus. Aí quando eu vi, beleza. Eu tava olhando no sentido de encruzilhada, né? De costa pra Água Fria. Quando eu olhei, já foi o cara anunciando o assalto, me encurralando na grade. E os 2 caras que estavam comigo na parada correram e eu fiquei só. E aí a única coisa que eu tive de chance foi colocar a mão, que foi onde eu levei as facadas, tá ligado? E aí eu botei a mão e teve luta corporal. Quem me salvou, que até hoje eu nem sei quem é a pessoa, que a gente só pegou as imagens da esquina assim, foi um Fiat que começou a parar e buzinar muito, porque ele viu que tinha briga, mas estava escuro, então ninguém parava, porque ele me encurralou na grade e eu fiquei, a única coisa que eu fazia era a mão. E aí... Tu esfaqueando? Eu não senti, eu só senti quando ele saiu de cima de mim, que eu senti algo quente, aí eu fui ver. E aí ele saiu aí teve a luta, né, a gente caiu no chão, e a pessoa buzinando, eu escutava muito o grito da mulher, mas eu não acho, assim, que era ela que tava dirigindo, eu acho que ela tava dentro do carro, mas ninguém desceu do carro, porque sabia que tava acontecendo alguma coisa, mas ficou lá, né. E aí, ele saiu de cima de mim, só que, nervosa lá, eu não conseguia soltar a camisa dele. Eu fiquei segura. Eu cheguei na emergência com a camisa dele na mão. Aí o médico perguntou de quem é a camisa. Aí foi na hora que eu disse, era do cara. E aí, ele ainda me esmurrou, porque eu não soltava ele. Ele me esmurrou pra me soltar. Ele saiu de dentro da camisa e saiu correndo. Aí foi nessa hora que eu levantei, que ele foi sentido Rua das Moças ali na Ruda, do lado do armazém. Ele entrou, o cara do Uno seguiu ele.
E aí, um outro cara que tava do outro lado da rua gritou por mim, né? Que ele me viu. E aí foi nessa hora que eu senti um negócio quente. Eu fui olhar pra minha mão, aí tava uma abertura gigante aqui. Eu só pensei, eu vou morrer, porque saía muito sangue. E era um cheiro muito forte, um sangue escuro. E aí o cara pegou assim, aí ele pegou a camisa e enrolou na minha mão. O motoqueiro parou, mandou subir da moto e me deixou na Policlínica da Campina do Barreto. Caralho. E aí foi isso, assim, atendimento, assim, me botaram logo na frente. Quando minha família chegou depois, assim, os enfermeiros tiveram muito cuidado deles não me verem toda ensanguentada, eles ficaram me limpando. Eu disse, não, pra sua família não lhe ver assim. Aí eles me limparam todinha, até a família entrar, assim. Mas foi um negócio que eu fui no supermercado e quase não voltava pra casa, bicho. Tava na parada do ônibus. Que ano foi isso, tu lembra? A Nina apareceu no Jornal Nacional no sábado. Eu levei as facadas no domingo. Puta que merda, pariu. velho. 2018, então, por aí. 2019. Porra. Fez o quê? Foi agora. Acho que fez. Ou foi dia 7 ou foi dia 6 de abril. As facadas que eu levei. Porra, velho. E aí foi tudo isso, assim. Foi absurdo. Eu nunca respondi o pessoal me parabenizando pela matéria no Jornal Nacional. Porque foi justamente no outro dia. No outro dia, assim. Tipo, eu não tive nem tempo, não teve nem como. Sabe, assim. E aí eu perdi. Hoje em dia eu já movimento, sinto, né? Mas minha mão ficou um tempo morta, assim. Porque pegou bem aqui nos nervos, né? Caralho, velho. E tá, mas foi punk. Eu ia era perguntar se isso motivou, de alguma forma, a criação do Super Nena, mas já estava rolando. Todo mundo perguntava, ninguém entendia da minha equipe, ninguém entendia, todo mundo ficava. O pessoal que eu trabalhava em Fortaleza disse, mas como? Foi aqui? Eu disse, não. E o bizarro, porque a bolsa que eu tinha saído era uma bolsa de um congresso que era Políticas Inovadoras para as Cidades, e minha bolsa toda ensanguentada. Pô, isso foi numa parada de ônibus, sabe, assim, e tal. E aí é super traumático, porque, assim, como vítima, você tem que... tive que ir pro IML fazer exame traumatológico. Então, assim, o perito falando comigo lá e tal. E aí, quando meu pai chegou, meu pai é militar, meu pai chegou fardado lá. Aí o cara falou, é liberação do corpo, senhor? Pensando em meu pai, não, a minha filha vai fazer o traumatológico. Porque, né, não tinha, graças a Deus, tinha sobrevivido ali. Mas, né, eu me lembro que na mesma época, uma outra menina não teve a mesma chance que eu, que foi até em Olinda, ela tinha um bar em Olinda. Ela foi fechar o bar, assim, mais tarde, e o caso dela foi no Sinal, né? Também envolvendo mobilidade ali. E aí era um assalto, acho que ela acelerou, em vez de parar o carro, o cara só deu um tiro e ela morreu. Então eu fiquei, porra, velho, tipo assim, eu ainda tô aqui pra contar a história e as outras, sabe? Total, sinistro, velho. Vou trazer, eu tô dando uma aceleradinha que a gente já tá chegando perto do final, mas tem tempo ainda. Temos aqui pelo menos 1h20 de podcast, a gente conversa e nem sente, né? Mas eu queria falar justamente dessa tua infância em Dois Unidos, velho. Tipo, eu vi que tu foi a primeira pessoa da família a ir pra universidade. Sim. Como foi a tua infância em Dois Unidos? Qual foi o momento que tu foi despertar pra questões sociais mesmo? Foi desde nova? Tu se envolveu com algum movimento local? Conta um pouquinho da tua história pessoal. Assim, minha mãe, quando engravidou de mim, ela tinha 18 anos, muito novinha. E como 11 milhões de mulheres no Brasil, minha mãe foi mãe solo. E nesse período, a gente tá falando ali, início dos anos 90, minha mãe não tinha estudo, etc. E ela foi tentar vir de São Paulo e eu fiquei com a minha mãe, com a minha avó aqui. Então, quem me criou realmente foi minha avó. E minha mãe me via crescer minha avó desenhava a minha mão. Então, ela comparava os desenhos por carta, vendo que eu tava crescendo. E foto, né? Era assim que minha... Sua mãe tem quantos anos hoje? Minha mãe é de 73, deve ter 54. 73. 54. E aí, minha avó, ela foi professora de EJA, né, de jovens e adultos, então eu aprendi a ler e escrever com ela dentro de casa. Então, quando eu fui pra escolinha, eu já sabia ler e escrever com a da minha avó. E a escolinha que eu fui é a escola comunitária, que minha avó fundou como, como é que chama? Líder comunitário. Pronto, e ela tinha associação lá, né, da comunidade e tal. E quando minha avó chegou pra morar lá em Dois Unidos, não tinha escola, tinha uma demanda muito grande, e ela se organizou com outros vizinhos. Como minha avó sabia ler, era uma das poucas que sabia ler, escrever, e tinha uma máquina de escrever, ela começou a escrever os projetos e conseguia, assim. E eu sempre tive essa pessoa dentro de casa que... era costureira nas horas vagas, dona de casa, criou 4 filhos, costureira, mas minha avó, do jeito muito simples dela, resolvia as coisas. E eu acho que ela nunca teve, minha avó faleceu em 2024, acho que ela nunca teve noção do quanto me inspirava. Tem uma foto dela, eu até repeti essa foto recente, na década de 70, minha avó, eu fico me perguntando como é que ela foi. Bicho, ela pegou um ônibus e foi pra Brasília pedir dinheiro pra construir a escola.
Como? Eu não sei. Brasília mesmo? Brasília, tem uma foto lá na frente da catedral. E aí, eu tenho muitas agendas hoje em Brasília, né? Eu também tenho parceria com o CNPq e tal. Às vezes a gente vai lá pra ter reunião. E eu passei na frente da catedral e disse, eu vou repetir uma foto, porque minha avó não sabe, assim, ela não tem noção do quanto esse ato simples, né? Mano, minha avó ficou, sabe onde é hospedada em Brasília? Com umas pessoas montando um acampamento no Mané Garrincha, bicho. Foi pro hotel, não. Minha avó atravessou o Brasil de ônibus. Eu reclamo pegar um avião e ir. Minha avó com 4 meninos. Deixou um na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. E aí hoje a gente fala, por exemplo, do Fundeb, que é o Fundo Nacional. Esse Fundo Nacional existe porque pessoas como minha avó, na década de 70, bateram em Brasília e disseram, olha, a gente precisa falar sobre escolas comunitárias. E minha avó não tinha estudo não, pô. Minha avó tinha ensino médio. Minha avó não era graduada nem nada, não. E aí era isso, assim, eu sempre tive minha avó como esse farol, assim, dentro de casa, e quando eu ingressei na universidade, eu nunca fui de estar envolvida em pautas, não. O meu incômodo começou na universidade, porque na época eu era estagiária da Progresso. Foi onde eu comecei a me ligar com o transporte. Eu trabalhava no TIP, bicho. Eu ia todo dia para aquele fim do mundo do curado. Então, assim, eu pegava o quê? Eu pegava 6 ônibus e 2 metrôs todo dia, porque eu morava em 2 Unidos. Eu tô falando sério, pô. Ó, eu morava em 2 Unidos. Aí eu tinha que pegar um ônibus pra descer na Avenida Norte. Da Avenida Norte, pegar um pra Macaxeira. Da Macaxeira, pegar um. Ou eu pegava carona com o ônibus da Progresso que parava ali. Ou eu tinha que ir pro Barro, ou do Barro pegar o metrô. Pra descer na estação do TIP. Sabe? E a volta era a mesma coisa. Quando eu não ia pra UFPE. E aí, num desses deslocamentos, aí tu já tira daí, né? Essa coisa toda. Mas eu achava o máximo, sabe por quê? Porque eu tinha o VEM rodoviário. Sim. Eu podia gastar 8 passagens por dia. Ó, eu só corria atrás do estágio da Progresso, porque eu tinha acesso a esse VEM. Eu enlouqueci atrás disso. Eu tô falando sério. E aí, eu era isso, assim, eu tinha o VEM rodoviário, eu me achava o máximo. Porque às vezes eu fazia assim, que eu era rodoviária, a motorista vai lá por trás. Aí eu entrava por trás, sabe? Eu me sentia, assim, parte de uma classe, realmente. E aí, era esse deslocamento que eu fazia. E me incomodava muito. Lá na Progresso, eu trabalhava do lado do saque. Então, muitas queixas que chegavam era com relação ao que a gente chamava de levar cabrito, que é quando o passageiro sobe e o motorista come o dinheiro. Sim. E aí, dentro da empresa, a gente chamava levar cabrito. E aí, eles iam atrás das imagens e tal. E alguma coisa que tivesse a ver também com a integridade do veículo. Ou então, o motorista tá dirigindo e tá falando no telefone, ou tá fumando, que isso acontecia muito. Eles iam atrás disso. Mas, importunação sexual, isso não virava nem tabela no Excel. E eu já ficava puta daí. Porque, assim, eu entendia, pegava, eram 6 ônibus e 2 metrô todo dia. Tu sabe, tem noção do que é isso, assim? A gente falou metrô do Recife. Só mencionando, tipo, quando eu ia pra faculdade, eu pegava 2 ônibus e um metrô todo dia pra ir pra voltar. Eu achava que era muito, que saía da CDU pra Olinda, mas aí ela conseguiu realmente, sim. A gente tava falando sobre isso antes aí, ó, de como a pobreza, quando a gente acha que a gente é pobre, chega mais um lascado aí. Pois é. Enfim, e aí, quando eu tava lá na Progresso, fiquei muito incomodada. E teve um dia que eu tava saindo da Progresso, tava rolando um protesto na frente da Federal. E aí eu já sabia o que era. Ali meados, antes da Copa, teve um caso de estupro de uma aluna, que a UFPE, só pra vocês entenderem números, eu não sei depois da pandemia, mas até antes da pandemia eram 17 linhas com média de 75 mil passageiros dias que cortam a cidade universitária. Grande, né? Porque tem o Instituto Federal, tem o ITEP, enfim, tem várias coisas ali. E aí, um desses ônibus é ofertado pela própria UFPE. Ainda é o circular. Sim, o circular. Pronto. Sim. Pronto. E aí, a menina desceu do ônibus, um cara seguiu, arrastou e estuprou atrás da reitoria. Era uma aluna de biomedicina na época. E aí aquilo gerou uma onda de revolta, porque assim, teve o caso dela, ela não quis mais ir pra faculdade. É óbvio, ninguém quis. E aí o UFPE hoje, se tu for, tem calçada, né? Tem políticas de iluminação, tem monitoramento de câmera. Naquela época tinha não, filho, era barro batido. Ali, se você não conhecia, era barro batido. Sim. Tinha um laguinho, tinha a área 2 que era bem mal iluminada ali, que é a área de exatas e tal. E eu corria tudo aquilo ali, né? Porque eu estudava no IF e na Federal ao mesmo tempo. E isso eu andando... que ano? Próximo da Copa 2014. Isso, né? Eu entrei em 2018 e de lá pra cá eu já vi a diferença de iluminação. Não, muito. Era muito. Ó, falando, tô old school completamente aqui. Enfim, e aí, o que foi que aconteceu naquele momento? Várias alunas não queriam ficar na faculdade até a noite. Não queriam cursar. Eu fui uma das meninas que não queria largar de 8 horas da noite. E ainda é cedo, né? Sim. Mas eu não queria. Não queria ficar. E aí eu percebi uma correlação direta entre violência de gênero e acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. Consequentemente, a gente tem o quê? Baixa de acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho.
Então eu comecei a tentar entender primeiro esse fenômeno aqui. E aí o meu primeiro ponto foi, pô, a gente tá falando de 2013, 2014. A lei de importunação sexual, sabe quando ela foi sancionada? 2018. Sim. 24 de setembro de 2018. Para uma pesquisadora, quando eu ia atrás dos dados, eu ficava assim, tá, mas cadê? Como é que acontece? Aí os casos, eles eram enquadrados como atentado violento a pudor. Porque não tinha uma tipificação. E aí, não tinha uma subdivisão. Em qualquer banco de dados do governo, não tinha assim, dentro de atentado violento a pudor, isso aqui foi importunação. Não existia isso. Então era como se o crime não existisse. Porque não tinha uma legislação. Então tinha esse primeiro impacto de legislação. Um outro ponto era canal de repórter de denúncia. Hoje, tu não sabe, imagina lá naquela época. Como é que tu vai denunciar isso? Então, o que me movimentou foi a minha própria história. Assim, a questão da vivência. A minha mãe, quando voltou a morar em Recife, ela foi ser cobradora de ônibus. Então, eu tinha muito medo de manhã também. Fui trabalhadora de ônibus de Acaxangá. O meu vizinho na época, o Roberto, ele também foi cobrador de ônibus. E eu tinha muito medo da minha mãe ir trabalhar. Sabe por quê? Porque o Roberto, que trabalhava na Borborema, ele era cobrador de ônibus e hoje a gente tem VEM, né? Mas naquela época a gente não tem nem cobrador mais hoje. E aí era vale ou, como é que chama? Dinheiro em espécie mesmo. E aí era um assalto, anunciaram, ele entregou o dinheiro, mas o que fizeram com ele? Deram um tiro. E ele ficou na cadeira de rodas. Então eu cresci entendendo o emprego que minha mãe implicava, entendeu? Eu saía de casa de 4 horas da manhã. O meu vizinho, que era homem, levou um tiro, ficou na cadeira de rodas, o que é que vai ser dela? E aí, quando eu entro na Progresso, eu também vejo, não só a Progresso, tá? Eu tô falando o nome dela que foi lá onde eu trabalhei. Mas várias outras, assim, empresas que não tinham esse olhar de gênero mesmo. Assim, pô, meu maior usuário, eu não tenho nenhum cuidado nesse sentido, eu não tenho nenhuma campanha nesse sentido. Enfim, quando eu cheguei na UFPE, o estopi foi isso. Aí foi quando eu comecei a pesquisar como a violência de gênero na mobilidade é um fator impeditivo para o acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. E um dos resultados da pesquisa era criar um canal facilitado. E aí foi quando começou o desenvolvimento da Nina. Poderoso. Tua história se a gente tivesse mais tempo aí, ia sair ainda mais coisas. Com certeza, velho. Mas eu não quero deixar de falar justamente 2 pontos. Tu falou logo no início que tu tá indo tu vai levar a bandeira pro Vale do Silício. Aí diz aí, tu vai estar lá na Califórnia, fala um pouco sobre, porque dá até pra ligar já com o reconhecimento. Tu já teve... saiu na Forbes. Fala um pouco disso, assim, pra gente ter ainda mais orgulho de tu como pernambucano, tu levando nosso nome lá pra fora. Eu fui selecionada pelo governo americano, né, pra participar do WILI, que é o Young Leaders of America Initiative. É uma iniciativa que foi fundada pelo Obama lá atrás para reunir jovens líderes da América Latina, Caribe e Canadá, que são potências nas suas áreas, para fazer um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos. Então a gente faz uma imersão dentro de uma outra empresa americana para fazer esse intercâmbio cultural. E eles custeiam tudo pra gente ir. Aí no meu caso específico, né, como é um polo de tecnologia, foram 17 brasileiros selecionados nessa turma. Eu sou uma delas. E aí vou diretamente pra Califórnia fazer um intercâmbio lá, que eles chamam na Bay Area lá, com uma outra empresa que trabalha num aspecto de segurança, mas mais a nível universitário. E aí a gente vai fazer esse intercâmbio trabalhando juntos, sabe? Então antes de eu ir, por exemplo, eu já vou agora, dia 19, mas antes de ir a gente tem que fazer um plano de trabalho pra saber como é que ele vai me ajudar e eu vou ajudar. Então assim, tem um alcance bem legal, porque tem muito esse vira-latismo. Pô, eu vou lá pra aprender. Não, bicho. Quando eu conversei com o cara, né? Exatamente, quando eu cheguei lá, eu disse, não sei se eu vou pra aprender, não. Acho que eu vou ensinar alguma coisa a esse cara aqui. Só tua experiência de vida aqui, só em viver aqui, né? Pô, meu amigo... E tu vai morar lá pelo menos quantos meses, anos, enfim? Não, meses eu queria que fosse meses, anos ali. A gente, dentro do programa de imersão com a empresa, são 4 semanas, mas a gente tem agendas antes. Então, por exemplo, eu vou fazer agenda antes que eles chamam de um onboarding, né? Dando umas boas-vindas para todo mundo em Houston. E aí a gente vai fazer essa imersão lá e depois a gente faz uma imersão, uma desimersão, não sei, na saída, que vai ser em Washington, D.C. É uma coisa mais diplomática, sabe? Sim. E aí tem uma batalha que eles chamam lá, que é a batalha de pitch, né? No final, os fellows, eles submetem um projeto e podem apresentar e podem ganhar dinheiro também em cima. Então, são oportunidades legais. Sim. A gente visa, inclusive, em buscar clientes lá. Não tô buscando, obviamente, quero aprender, mas eu acho que... Investidores, né? A galera que possa... Tem, assim, hoje em dia, graças a Deus, a Nina, a gente consegue se manter, assim, mas a gente quer ganhar em dólar, né? Quem não quer? Mas o gringo paga alto. Quem não quer? Aí a gente...
A gente tá indo lá porque a Nina também, a gente faz software por demanda. A gente não pega qualquer software, mas a gente faz software voltados para a área de segurança, que tem a ver com políticas de gênero. Então, o foco da gente em ir para lá, além de fazer essa imersão e de trocar com essa empresa, e é uma das conversas que eu tive com ele, é da gente fornecer para NGOs, que é como eles chamam as ONGs de lá, uma oportunidade de desenvolver software com quem já sabe fazer software e trabalhar com impacto social. Porque uma das grandes dificuldades de ONG é assim, pô, eu preciso fazer um software, preciso fazer alguma coisa, mas não tem ninguém que faça, não tenho dinheiro para isso. E aí, pego alguma fábrica de software que não tem esse know-how de conhecimento de política pública, de indicadores, etc., e acaba fazendo um negócio não tão funcional. Então, a proposta da Nina é entrar lá no mercado americano e dizer assim, ei, ONG, terceiro setor, como é que a gente chama, né? Vocês querem fazer, a gente faz. E a gente já tem know-how com isso, olha o que a gente faz no Brasil, entendeu? Então, a gente tá indo com essa postura de já mostrar portfólio e dizer que a gente pode ajudar. Top, velho. Do caralho. Foda demais. E falar da Forbes também. Não, a galera... Então, a galera pergunta muito, até falo pros meninos da comunicação, a galera vê muito assim, a Forbes foi algo inesperado. Aham. Pronto, eu levei as facadas em abril. Em outubro eu soube que ia sair na Forbes, do mesmo ano. Foi algo assim... Doideira. surreal, e aí foi muito inesperado, bicho. Foi o seguinte, eu tava no LinkedIn, recebi uma mensagem de uma jornalista, disse, posso conversar com você? Eu pensei que era uma entrevista, assim. Mas precisa ser rápido. Aí eu disse, tá bom, mas deu um horário pra lá no outro dia, e a gente entrou na ligação, e aí eu percebi que não era uma entrevista, não, era uma validação, meio que uma validação de informações. Ela perguntou faturamento, isso aqui. Agora eu preciso que você me diga com, acho que foi 150% de certeza, qual a sua idade. Aí eu disse pra ela. Aí no final ela disse, parabéns, você tá na lista Under 30 da Forbes, assim. Então, aí eu perguntei pra ela, disse, como foi que vocês chegaram no meu nome? E aí ela falou que era uma curadoria. No ano de 2019, foi o ano que a Nina foi lançada em Fortaleza. Então, gerou muito boom pra gente, a gente ganhou muita evidência. Um outro ponto também é que a gente tava na crista ali da lei de importunação sexual. A lei tinha sido sancionada em 24 de setembro de 2018. A Nina foi lançada como política pública em março do outro ano, logo seguinte, né? Então, assim, era referência nacional, ninguém tinha se preparado. Porque Fortaleza, a gente começou a trabalhar em julho lá. Do ano anterior, né? Em março o prefeito já lançou, então foi um boom, os dados. Aí foi quando saiu no Jornal Nacional. Em 3 meses a gente tinha captado 930 denúncias, bicho. Era muita coisa. Então, assim, deu realmente visibilidade e só agradecer, porque deu muito crédito também, né? Pra trajetória como um todo. É o que eu chamo às vezes de possível, mas é improvável. Assim, minha história... Pô, eu estudei em escola pública, às vezes eu chegava... Hoje em dia a gente tem bons professores, mas na minha época, bicho, eu cheguei a ter professor em matemática em agosto. Como é que eu vou entrar pra competir? Então, eu preciso falar... Por isso que eu falo tanto de política pública, porque foi muito importante pra mim, sabe? Eu entrei por cotas, quando eu tava na UFPE, eu recebi assistência estudantil. E assim, não a galera que fala que é mimimi ou coisas do tipo, é porque assim, velho, você não sentiu na sua pele. Você não sentiu pra você estar falando isso, assim, do quanto é importante todas essas políticas afirmativas, e onde eu chego, eu falo, porque assim, ó, a gente tem, mas precisa ter mais. É pouco o que tem ainda. Eu tenho amigo que mesmo com política desistiu porque precisava trabalhar, sabe? Então, assim, só falar que a trajetória, a Forbes foi muito importante, mas eu não posso deixar de destacar, assim, que pra mim a evidência mais importante até agora, foi o BRICS. A gente chegar no BRICS, a gente foi no BRICS 2 vezes, pô. Convidado, sabe? A primeira foi porque eu fiz 2 publicações científicas logo lá no início. Uma para a ABCIBER, que é um congresso de comunicação, e a outra foi para a CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Foram aprovados a nível nacional, os dois trabalhos, e eu só fui com subsídio federal. A universidade bancou para eu ir. Senão não tinha dinheiro para apresentar o trabalho. E aí o que aconteceu? Numa dessas apresentações, estava na mesa, e eu não sabia, a diretora da Academia Brasileira de Ciências, que hoje é a Márcia Barbosa, ela é a atual reitora da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu troquei ideia com ela, assim, sabe, tipo, um congresso, né? E aí, isso foi, sei lá, em novembro, dezembro. Em março, me chega um e-mail da Márcia, dizendo, olha, vi sua apresentação, a primeira organização do evento entrou em contato comigo. Eu tenho uma amiga que estava na organização e disse assim, ó, a professora Márcia pediu teu contato, chegou pra mim e disse assim, tem um e-mail da menina do Recife, porque eu vi a pesquisa dela, a academia vai abrir um edital, e eu acredito que ela tem potencial. Aí essa menina falou comigo, eu disse, não, nada a ver, tipo,
não sei o que. Ela disse, ó, não, como é que se diz? Não se sabota, não. Se ela tá vendo potencial, vai, né? E aí foi quando ela me mandou o e-mail, aí era era indicação a um prêmio do BRICS. Era o BRICS Young Innovator Prize, o prêmio de jovem inventor do BRICS. E ela disse assim, ó, você consegue fazer essa submissão até X dia, era tipo, sei lá, 2 dias em seguida. Eu lhe dou a carta de recomendação. Aí eu, tá certo, professora, eu não falava inglês, não tinha nada assim, tinha só os trabalhos, né, mas não tinha muita... Mas submeti. E aí na seleção nacional eu fiquei em primeiro lugar. E aí como prêmio você ia na comitiva brasileira pra reunião do BRICS, apresentar o trabalho lá. Então, assim, bicho, a gente tá falando de 2018, eu pegando 6 ônibus e 2 metrô, indo pra reunião do BRICS. Foi nessa realidade que tudo aconteceu. Então, assim, quando a Forbes veio, foi fuderoso, eu não esperava nada disso. Mas já tinha acontecido um negócio muito antes, que as pessoas não falam muito, que foi isso, assim, pra mim foi não só a validação acadêmica, porque tô falando de pesquisa científica, primeiro o reconhecimento da Academia Brasileira de Ciências e depois no bloco econômico, que é o maior, tá? A gente é responsável por quase 50% do PIB mundial, sabe? Então, assim, eu acho que o BRICS, pra mim, enche mais meus olhos. Do caralho. O Simone, eu queria muito agradecer tua vinda até aqui. Obrigada. Que papo massa. Valeu. Se não tivesse outro podcast aí que já tem uns meninos aí pra gravar, a gente ia ficar até quanto você permitisse, porque o papo é maravilhoso, informações ótimas. E eu já deixo até o convite aqui, dependendo da situação, tu pisando aqui de novo, a gente pode até marcar uma continuação, trazer atualizações, a gente pode pontuar assuntos antes pra gente debater. Massa. Porque do caralho demais a conversa aqui e totalmente de utilidade pública, assim, não tem quem assistiu esse podcast com certeza vai sair daqui mais rico com tantas informações que você trouxe. Imagina. E além de te agradecer, quero agradecer a você também que está acompanhando até aqui, dizer para você seguir as redes sociais de Simone que tá na tela. Segue ela, fica de olho no trabalho dela e acompanha a gente aqui também, que toda semana a gente tá aqui fazendo podcast para você com diversos temas diferentes, Exato. Artistas, empresários, enfim, são vários e vários segmentos que a gente traz aqui e eu convido você a assistir. Semana que vem estaremos aqui de novo, então vem-te embora pro Fala Ordinário que toda semana a gente tá por aqui. Lembrando também que a gente tá nas plataformas de áudio. Às vezes você não quer ficar vacilando na rua, assistindo no YouTube, né? Bota o fonezinho de ouvido, tá fazendo outra coisa, escuta os áudios. Fala Ordinário Podcast. Se você usar Deezer, Spotify, o que você usar, você coloca lá, vai estar todos os episódios, tá bom? Até semana que vem. Tamo junto, valeu!